Senhoras e senhores, mais um podcast Pod Especialista começando hoje. Agora eu vou perguntar. Pod Especialista. Pod Especialista. Pod Especialista. Pod Especialista. Mais um episódio nosso e hoje, o episódio de hoje a gente vai falar sobre a função do bombeiro civil, né? E vai falar um pouco, vamos entrar também um pouco nos primeiros socorros, né? É um tema bem extenso, né? Bastante coisa para a gente trazer, mas a ideia é iniciar um pouquinho, quem sabe no nosso próximo episódio ficar bem mais focado nessa parte de primeiros socorros. Exatamente, hoje a gente traz um convidado especial aqui, vai ser apresentado. Como sempre, a ideia do canal, do Pod Especialista, é trazer informações de qualidade para os nossos ouvintes, vamos colocar assim. E mais uma vez estamos aqui, como disse, com um convidado que vai ser apresentado em breve. Vocês vão gostar. Mais um grande episódio. Então, eu queria agradecer nesse momento aqui o Paulo. Paulo, obrigado aí por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente, trazendo um pouquinho da sua experiência, para mostrar para o pessoal, como o Emanuel falou, né, o podcast tem o intuito de trazer especialistas da área, você é um especialista, para estar dividindo um pouco da nossa experiência com eles, né? Então, obrigado. Prazer enorme estar com vocês, né? Foi um convite, né, do nosso amigo Emanuel, então estou muito feliz de estar aí com vocês. Bacana. Como o assunto hoje é a função do bombeiro civil, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui do Paulo, vou ler para vocês um pouco do currículo dele, né? O Paulo César dos Reis Júnior, né, Paulo? Ele é diretor e instrutor da empresa Prevenção, Cursos e Treinamento em Segurança do Trabalho. É professor, palestrante e mentor. Faz mentoria também? Isso, a gente trabalha com mentorias. Bacana. É embaixador do Stop the Bleed, né, no Brasil. Falei certo? Falou certo, Tem formação em gestão ambiental, pós-graduação em engenharia de segurança contra incêndios e pânico. É técnico de segurança do trabalho também, bombeiro civil e já foi socorrista do SAMU. Esqueci alguma coisa? Não, certinho, muito bom. Currículo bem extenso aí. Então, assim, cara, hoje literalmente, falei na semana passada, o Manuel está aqui do meu lado, mas hoje eu vou sentar na cadeira de aluno, porque é um assunto que eu domino. Na verdade, não domino, eu sou bastante curioso, muita coisa aqui, então eu vou sentar. Tem meu caderninho aqui, minha caneta que eu gosto de anotar, então sempre estou baixando a cabeça, mas estou anotando bastante coisa aqui, né? E vou te fazer um pedido. Você aí, mais uma vez, está assistindo a gente, faz um comentário, traz um conteúdo para a gente, tira sua dúvida. A gente está sempre respondendo você no nosso Instagram. Então o Manuel aqui é o nosso comentarista, é o cara dos comentários que gosta de responder, né, Manuel? É isso aí, a gente pede aí a participação de todos. É muito importante, é fundamental, eu diria, que você mande a sua pergunta, você faça lá o seu comentário, curtir o canal, compartilhar com seus amigos, conhecidos, familiares, ainda mais no tema de hoje que é de extrema importância alguns assuntos que nós vamos abordar. Na verdade, todos eles são, Sim, mas focados em algumas coisas específicas que nós vamos falar. E vocês vão perceber que você pode precisar conhecer ou ter essa técnica, saber como fazer algum dia na sua vida. Nós vamos estar falando sobre isso. bacana. Aproveita que você está aí já olhando a gente, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que toda segunda-feira às 19 horas tem um novo episódio para você. Isso aí. Tá? E não deixe de dar aquele nosso likezão também, que é bacana, né? Isso aí, está sempre claro. incentivando a gente. Então, o like para você é 1 segundo, para a gente tem uma importância gigantesca. Então, Com aproveita, certeza. vou pausar aqui agora para você dar esse like agora. É isso aí. Obrigado pelo like. Vamos lá. Então, vamos lá. Paulo, falei de você, li aqui seu currículo, mas eu queria que você se apresentasse, que você falasse para nossa audiência um pouco mais de você, da sua experiência, como é que você começou, né? Porque você, pelo visto, gosta bastante de dar uma estudada, né? Não, com certeza. Na verdade, a urgência e a emergência sempre caminharam muito com a minha vida, né? Então, assim, desde que eu saí do ensino médio, eu já entrei nessa área, né? Ou seja, caí de cabeça, mas por ajuda de um amigo que era técnico em segurança do trabalho, né? Então, eu não conhecia muita área da segurança do trabalho, e ele já era formado, já trabalhava, e é aquilo, né? Saiu do ensino médio, não sabia o que fazer ainda, né? Então, o que eu vou trabalhar? Para onde eu vou, né? Para onde eu vou? E aí surgiu, através de uma conversa, né? Uma oportunidade, e ele acabou me mostrando esse universo da segurança do trabalho. Foi onde eu tive ali a oportunidade de fazer o curso técnico, né? E tudo mais. Então, nesse tempo, já tem mais ou menos uns 10 anos, né? Então, nesse tempo,
eu fui fazendo diversos treinamentos, diversas qualificações, mais voltado para a área da segurança do trabalho, mas não tive Especializações jeito. ali, né? Mas não teve jeito, né? A vida foi norteando para essa área de urgência, emergência, atendimento pré-hospitalar, né? Então, eu consegui fazer o QSMS, né? Qualidade de Segurança, Meio Ambiente, Saúde. né? E Saúde. Foi o meu foco, né? Principal. Mas eu sempre gostei muito da área de treinamento, né? Então, por mais que eu tenha atuado como técnico, por mais que eu tenha atuado no SAMU, Sim. a minha vida sempre me conectou aos treinamentos. Se identificou com isso, né? Cursos, né? Sempre me conectou. Eu tentei fugir, mas por algum motivo, e eu até falo que é espiritual mesmo, porque é vocação. Sim. Isso é verdade. É o perfil, aquilo que você se identifica, né? Isso. Eu me conectei com essa área de instrução e eu entendi que eu nasci para isso. Deixa eu te perguntar, você, então, a sua porta de entrada para esse mundo foi através do curso técnico de segurança do trabalho. Curso técnico. Foi sua primeira formação? Na verdade, antes de eu fazer o curso técnico, eu tinha feito um curso de capacitação, né? Uhum. Então, eu conheci através, não sei se você lembra, estava muito em alta, o pré-sal e tudo mais. Sim. Tinha um curso de qualificação... 2014, 2013, aquela parte, né? Mais ou menos. Tá falando dessa época, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos dessa época. E aí, eu tive a oportunidade de fazer um pequeno curso de petróleo e gás. E aí, nessa época, já tinha uma matéria que era segurança do trabalho. Tecnólogo, que você fala, né? Não, era um curso mesmo, não rápido? existia, era um curso rápido porque era uma novidade, né? Então todo mundo estava querendo explorar o pré-sal e eu fiz esse curso. Nessa época eu estava na Petrobras. Era um curso livre, né? Então você fazia ali tá, entendi. voltado para a área, para entender um pouco essa área, né, do pré-sal. Foi na área ANP que você offshore. fez? Não lembro o nome da escola, cara. Tem muito tempo isso. Muito tempo. Aí lá você teve uma matéria sobre segurança do trabalho, já tinha um amigo que já falava sobre isso, e aí você foi se conectando para esse local, né? Exatamente. Só que a matéria era bem sucinta, né? Sim, bem sim. pequena, mas foi ali que eu descobri a função do técnico de segurança do trabalho. E aí, numa das conversas com esse amigo, né, eu descobri também que ele era técnico. Aí, cara, Sim. Então, foi ele que me incentivou. Ele incentivou você. Foi E ele aí que você incentivou. começou nessa parte técnica de segurança do trabalho e foi se especializando para depois para essa parte, né, mais da saúde, né? Que você falou. Isso aí. Aí nesse, né, meio tempo, eu já estava estudando resgate e salvamento, porque eu fiz parte de uma organização que hoje não existe mais, mas que a gente teve treinamentos ali para a área de resgate e salvamento. Então, eu já estava me conectando com resgate e salvamento. Mas meu foco era a segurança do trabalho propriamente dita, né? Era colocar o capacete branco e ir para canteiro de obra. Esse era o meu foco inicial. Ainda mais naquela época. Você pegou, assim, época de 2017, 2018, você se formou mais ou menos nessa época? Foi mais ou menos Teve aquele boom da construção civil Você também. viu, né? Que foi... até a Olimpíada ali, que foi 2016, teve um boom, né, de obras no Rio de Janeiro aqui, que foi bem grande, né? Isso aí. Aí formou muita gente nessa parte de segurança do trabalho nessa época. Tava em alta, né? Tava em E alta. a construção civil é um ramo de atividade, né? Tem uma especificidade de você trabalhar no que diz respeito à segurança do trabalho com praticamente todas as normas. Verdade. E é um ambiente que você tem que saber primeiros socorros, porque, infelizmente, ocorrem acidentes ali. Né? A gente sabe que a construção civil é uma das que lideram, né? Essa questão. Hoje não é diferente, naquela época mais ainda, né? Então, vira e mexe, você tinha uma situação que você tinha que fazer um atendimento inicial ali. Até hoje, é o que mais mata no Brasil, né? Sim, é a construção civil. Acidentes, né? Eu até te mandei uma matéria esses dias aí, né? Sim. Pra tu falar, né? Que tem... O número de acidentes nos últimos anos aumentou bastante. Aumentou. Eu tava falando sobre isso agora há pouco tempo até. Isso é verdade, né? E aí você, né? Depois você foi para essa parte do formação de gestão ambiental, pós-graduação, foi se especializando, voltando mais para essa parte de saúde, prevenção de incêndio. Como é que foi? Me conta aí. Então, é justamente isso. Eu trabalhava já como técnico. Olha só que interessante que aconteceu, né? Então, eu terminei o curso técnico. Eu fui um dos primeiros da turma a tirar o registro. Né? Então, na época, eu lembro assim que eu terminei o curso, 2 meses depois eu já estava com o registro na mão. Né? Então, foi bem rápido o meu processo, porque eu já estava com tudo na mão, né? Para poder ir. Na época, não era
Sirp Web, né? Agora é tudo fácil, você Você entra teve lá. que ir lá Tive que ir lá. no centro. No centro. Eu também entendeu? peguei essa época. Era Agora é assinado digital, na né? carteira. É Isso. digital. Agora tá muito fácil. Isso aí, né? na carteira de trabalho. Na carteira de É isso trabalho. aí. Né? Então, assim, foi corrido, né? Aquela filazinha A maravilhosa. fila. Isso aí hoje não, Coisa é tudo digital, rápida, tá uma né? maravilha. Hoje em dia é só pagar lá o negocinho. Ah, hoje Não, é nem mole. precisa. Nem precisa. Não. Hoje é mole. Hoje é bem só, tranquilo. só cadastrou e acabou. Cadastrou em, sei lá, 2 dias tu já tá com o teu registro na mão. Entendeu? Então, nessa época, e foi assim, terminei o curso, mais ou menos uns 2 meses depois eu tirei o registro, e mais ou menos 1 mês depois eu tive a primeira oportunidade de ser entrevistado. Pô, E bacana. assim, na minha primeira entrevista eu fui contratado. Então, foi legal pra caramba, porque muita gente na época colocava muito empecilho. Pô, essa área é muito difícil, não vai conseguir, tem que ter indicação. É difícil, mas eu vejo muito mais a questão do perfil. O perfil, Isso foi até um tempo do nosso primeiro episódio, né, Manuel? Nós falamos sobre isso. Falando sobre essa questão do segurança do trabalho, né? O que se diferenciar para você ter o seu primeiro emprego. Exatamente. Né? Então, até é legal para você que está assistindo agora, a gente vai deixar um cardzinho aqui do nosso primeiro episódio falando sobre isso. Que é legal, porque assim, o que você acha que te fez, né? Eu posso deixar um briefing tão rápido ser contratado, né? Você foi a primeira entrevista e já conseguiu o emprego. Por quê? Então, você vou acha? deixar uma dica pro pessoal aqui, ó. Seja tão bom que nenhum recrutador vai ignorar teu currículo. Ó, Ponto. Verdade. é o segredo. É o segredo. Eu já tinha qualificações na época, já tinha cursos de NRs, então isso tudo favoreceu ali, né? E logicamente, né, você no momento do recrutamento, você ter uma postura, você saber o que falar. Antes de ir para a entrevista, você avaliar a empresa, entender, né, Se o preparar, segmento dela, o que ela Você se prepara. trabalha. Tem gente que acha que Prepara. para uma entrevista você não tem que se preparar. Tem Isso aí. sim. Tem. O que eu percebi durante esse tempo é que o currículo, ele te tira da vaga. Porque as pessoas acham que é o primeiro contato. É Sim. quando você está sendo entrevistado. Mas na Então, verdade não. Na seleção ali. A seleção aconteceu no currículo. No currículo. E eu trabalhando na empresa, eu trabalhei no BRT. Né? Então, desde o período da construção da Transolímpica, da Transoeste, que foi o primeiro trecho, desde a época da construção, o final dela, e aí eu iniciei já no trecho ali, já em funcionamento. Né? Então, fiquei mais ou menos uns 6 anos lá trabalhando como técnico de segurança do trabalho. Pegou a obra toda praticamente. Né? Não, peguei o finalzinho da obra e o início da concessão. Né? Então, Sim, quando começou a funcionar ali o BRT Você mesmo. pegou o BRT 6 anos, mas depois funcionando, você está falando? Funcionando, Entendi. No final da obra e o início do funcionamento dele. Aí eu trabalhei durante 6 anos, mais ou menos. Mas isso que é legal que você falou, né? Seja tão bom, né? Como é que foi? Repete Que pra mim. nenhum recrutador vai ignorar teu currículo. E é isso, né? Por exemplo, você já, no curso, já começou a buscar Buscar conhecimento. conhecimento de especializações em outros NRs, né? Fazer algo a mais, né? Não é Exatamente. esperar acabar o curso para você se qualificar mais, né? Exatamente. Acho que esse foi um segredo, você diria assim? Sim, porque eu já imaginava, assim, eu já tinha uma noção de que o mercado era competitivo. É feroz, né? Você como técnico de segurança do trabalho, você é mais um técnico. O que vai te diferenciar dos demais que estão na mesa ali concorrendo na mesma vaga? Você tem uma NR35, uma NR33? Top. Você é socorrista? Você é bombeiro civil? O que te diferencia dos demais ali naquele momento? Então, acho que uma divisão de águas ali realmente na contratação. E mesmo sem experiência, né? Mesmo sem experiência. O que te fez ganhar a vaga foi Sim. seus cursos extracurriculares ali, né? Exatamente. Eu estava concorrendo com várias pessoas de lá. Tinha gente de cabeça branca lá. Com experiência, né? Mais experiência do que eu. Mas o recrutador, por algum motivo, gostou de mim. Não sei por quê. Pode ter sido pelo currículo? Sim. Pode ter sido pela fala ali, né? Pela pode ser a postura, pode ser ali como é que ele se... Não, mas com certeza já foi um diferencial aí, né? E aí, no caso, assim, pra gente começar a esboçar hoje o assunto do dia, né? Que é a função do bombeiro civil. Como é que o bombeiro civil entrou na sua vida aí? Então, eu já sabia que essa área conectava com a segurança do trabalho. Né? Então, Entendi. a área da segurança do trabalho, a gente se envolve com engenharia de segurança, contra incêndio e pânico. A gente se envolve com a NR23, por exemplo. Né? Então, tá ligado diretamente à área do técnico em segurança. Então, para mim, na época, era um conhecimento a mais que eu queria ter, porque tá voltado diretamente, né, com a área, né? Tá conectado as duas áreas, ambas as áreas, né? Uma coisa vai levar a outra.
que aconteceu com a nossa tela aqui, o produção? A produção hoje tá... Falhou, né, produção? Eu fiz um corte agora também falando pro card, falei pra câmera também errada, né? Deu mole aqui que eu vi que tomei um esporro ali, puxou de orelha. Que eu falei pro pessoal curtir. Né? E aí deu certinho aqui. Vamos lá. Paulo, então vamos lá, cara, pra gente começar a aquecer aqui e falar um pouco mais sobre a função do bombeiro civil. Eu queria que você esboçasse pra gente a diferença entre um bombeiro civil e um bombeiro militar. Qual é a diferença aí para o pessoal entender isso? Olha, rapaz, isso aí é uma dúvida. Qual a diferença do bombeiro civil para o bombeiro militar? E aí? A diferença é somente que um é civil e o outro é militar. É tão simples o negócio, mas as pessoas têm essa dificuldade. Bombeiro civil atua em edificações, atua em eventos, atua dentro de shopping, indústria, ou seja, na área privada. Então, ele é o profissional que, dependendo do grau de risco, dependendo ali da complexidade da planta, é ele que vai ser o profissional de primeira resposta de emergência. Entendi. Só que ele é um civil, ou seja, as empresas privadas que são responsáveis pela contratação desse profissional. Diferente do bombeiro militar. Ou seja, ele é um concursado e ele vai atuar diretamente na prevenção, né, ou atendimento para pessoas, para ambientes externos, né? Rua. Ou seja, quando tem um incêndio que o bombeiro civil ou a edificação não consegue dar conta, por exemplo, quem Ele é entra acionado. é o bombeiro militar. Então é uma força, né? Ou seja, armada. Pode ser considerada, né? Então, basicamente essa é a diferença, né? Tanto do bombeiro civil quanto do bombeiro militar. Então, assim, a responsabilidade ela é equiparada, a diferença maior é isso, né? O bombeiro civil ele atua em empresas privadas. Isso. E o civil, o militar, desculpa, ele atua mais nessa parte pública. Isso aí, ele é responsável, né, pela proteção pública. Então, Entendi. se tiver um acidente de carro, quem vai atuar? É o bombeiro militar. Se tiver um incêndio florestal, quem vai atuar? Bombeiro militar. Se tiver que desencarcerar alguém, esse profissional que vai fazer essa tarefa. Agora, dentro das empresas, pode haver um profissional, né, que a gente considera como um bombeiro, não tem diferença. A diferença é que ele é civil, só isso. Mas o treinamento... Mas ele é preparado. Ele é preparado, ele tem que ser preparado, né? Então, ele foi treinado, ele sabe atividades em altura, ele sabe atividade de espaço confinado, ele sabe prevenção e combate a incêndio. Ele é qualificado para esse cenário. É por isso que você fala que as áreas se ligam muito, né? Se A área do ligam bombeiro muito, civil sim. e a segurança do trabalho, né? Exatamente. Porque elas atuam bem próximas uma da outra, né? Sim. E aí, existe uma rixa, né? Só falando Existe, isso, uma cara. rixa entre bombeiro civil e militar aí. Existe. E como Muita que é essa rixa aí? Então, assim, é besteira, é bobeira. Porque eu acredito que por conta dessa separação, né, os bombeiros... Tá mudando um pouquinho, né? Porque tá entrando gente nova na corporação e tudo mais. E, no meu ponto de vista, Certo. a empresa, ela é credenciada, por exemplo, a prevenção, o centro de treinamento, ela é credenciada no corpo de bombeiro. Então, a gente tem um registro no corpo de No bombeiro. Todo aluno que é formado por nós, a gente manda todos os nomes, uma listagem com o treinamento completo, a carga horária, as listas de presença, tudo baseado no próprio bombeiro. Ele que define isso. Ele que aprova no Ele final, que assim? aprova. Legal. E no final sai o nome de todo mundo lá no diário oficial lá da própria corporação do bombeiro. Você consegue consultar a pessoa se ela é um bombeiro civil no próprio site do bombeiro. Ou seja, nós temos ligação sim com o bombeiro militar. Nós somos civis. Então, se é ele que regulamenta isso, por que essa rincha? Até porque, pensa só comigo, existem mais bombeiros civis hoje do que bombeiros militares, por exemplo. Mas de repente não é por causa da dificuldade de você entrar para a corporação existe uma série militar, de né? fatores aí, Você né? é Além da concursado e dificuldade. tudo mais, aí a pessoa acaba que... porque o acesso a um curso de bombeiro civil ele é bem mais tranquilo. Bem mais né? fácil. Mais fácil, É. né? Mas tem que se... Vamos lá. Em relação à rixa que você falou, eu vejo um problema muito grande em qualquer profissão. Na profissão da segurança do trabalho não é diferente não, tá, pessoal? Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal confunde, ao invés de você brigar pelo espaço, briga por espaço, cria o seu, pô. Verdade. Então é mais ou menos por aí. Por que o bombeiro tem ou
teria de ter esse entendimento se o bombeiro profissional civil, ele, além de ajudar o bombeiro É militar, verdade, né? ele vai, em muitas das vezes, se não eu diria na maioria, evitar que o bombeiro militar seja acionado. Acionado, Sim ou não? exatamente. Concorda, Paulo? Nós somos um elo. Nós somos um elo. Exatamente. Nós Ele somos a diminui- corporação. Ele dentro de uma diminui empresa. essa demanda do É bombeiro verdade. militar. Você representa a corporação Representa. da Sim. empresa, né? Isso. Isso Só aí. que nós somos civis. A responsabilidade é da empresa. Exatamente. Para evitar o quê? Acidente. Pô, pense você, se todo princípio de incêndio que foi controlado por um bombeiro profissional civil não tivesse sido controlado, o bombeiro daria conta, o militar? Não. Impossível. É um bom ponto de vista. Mas é uma questão lógica. É verdade, né? Entendeu? Então, pra que ter essa Nós rixa? não temos como mensurar, né? Mas vamos lá. Eu tive conhecimento, ciência de algumas ações aí, vou colocar numa faixa de um mês, de princípio de incêndio em pelo menos 6, 8 empresas que foram controladas pelo bombeiro civil, pela equipe treinada. E o bombeiro militar não precisou ser Exatamente, acionado. exatamente. Porque foi rapidamente controlado. Claro que a gente sempre fala, acione o bombeiro. Para ir lá, para ele verificar, sim, tem que fazer isso. Mas foram evitados ali grandes incêndios que poderiam trazer grandes consequências para o bombeiro militar, porque toda ação, seja de resgate, de combate a incêndio, qualquer coisa, gera risco para quem está combatendo, correto, Paulo? Exatamente. Até porque, Isso Paulo, foi né? evitado por esse profissional bombeiro civil. Até porque, Paulo, o Exatamente. tempo também é primordial, né? Sim, No com atendimento, certeza. né? Você tá ali... Quem está na planta, né, tem maior chance, por exemplo, de salvar alguém. Né? Quem está na planta tem maior chance de combater um princípio de incêndio Exatamente. antes que ele se torne um incêndio de grande proporção, por exemplo. Porque quando o bombeiro chegar, não é um princípio. Ele é um Já incêndio. passa... Isso aí. Que vai gerar grandes Que vai gerar- riscos para essa equipe. Danos ao patrimônio Danos ao patrimônio. Perfeito. ou até Perda de mesmo vidas. perda de vidas. Até fatalidades, verdade. Isso aí. E aí ele tá ali atuando, né? Ele é o braço mais rápido da corporação, né? Exatamente. Então não tem pra que ter essa rixa, porque ele faz parte, ele tá atuando junto, né? Cada um na sua categoria. Exatamente. Cada um na sua categoria. Tem que haver tem que haver esse entendimento, né? Isso aí é uma sinergia mesmo. Existe um objetivo, a necessidade de ter tanto um quanto o outro. Qual o objetivo de ambos? Defesa do patrimônio, riquezas a salvar. Exatamente. Se for necessário, efetuar um resgate, um atendimento. Se for necessário. Realizar a sistemática de prevenção que o bombeiro militar, Exatamente. vamos ser honestos, tem como ele fazer Não tem verificações em todas as empresas? Não tem Não como. tem como. Então o bombeiro profissional vai estar ali verificando as linhas, verificando a condição de válvulas. Isso é a Paulo rotina vai falar dele, na sobre isso, verdade. a rotina, vai É a fazer a rotina. inspeção dos extintores e por aí vai. E você tem um próximo pergunta minha aqui, né? Quais são as funções do bombeiro civil, né? Vou até acrescentar. Quando uma empresa é obrigada a ter um bombeiro civil dentro da empresa, ou um evento, algum local, né? E como essa pessoa atua no dia a dia dela? Qual é a função dela efetiva dentro de uma empresa privada? Já que o civil trabalha dentro da empresa, né? E o militar trabalha na parte pública. Então, qual é a função efetiva? Qual é o dia a dia dessa pessoa dentro de uma empresa? A melhor palavra para definir é prevencionista. A melhor palavra. Ele é um prevencionista. Sim. Mas ele também é a primeira resposta de emergência. Então essas emergências podem ser clínicas, traumáticas, pode ser emergência em espaço confinado, pode ser emergência em altura, pode ser queda, pode ser uma hemorragia, pode ser uma fratura. Então ele é um profissional de resposta de emergência. Essa é a função dele. Então é estar na planta para evitar acidentes. Mas se os acidentes acontecerem, é ele que vai dar o primeiro atendimento. Primeiro atendimento de Primeira emergência resposta. é dele. Primeira resposta. A responsabilidade é dele. Então ele vai manter a vítima viva até a chegada de um socorro mais competente, que vai ser com certeza ali o corpo de bombeiro ou até mesmo o SAMU. E quando a gente fala da prevenção, né? Por exemplo, voltando aqui à minha pergunta, na verdade. Quando eu sou obrigado, eu como empresário, como ter uma empresa, a ter um socorrista, né? No caso, um bombeiro civil dentro da minha empresa. Existe uma norma que regulamenta isso, acima de tantas pessoas, ou tal função, ou tal risco? Como é que funciona? Então, existe. A empresa ela vai ter que ser avaliada, né? Então, se ela tiver ali um grau de risco elevado, uma população fixa, uma população flutuante muito grande, ela pode se enquadrar numa tabela que é pré-definida na legislação e através dessa tabela a gente vai conseguir ali quantificar quantos bombeiros civis vão ser necessários ou às vezes não.
Às vezes você não precisa de bombeiro civil, mas você precisa de brigadistas. Certo. Então a empresa ela vai precisar, né, treinar colaboradores que são voluntários, mas que também vão desenvolver um papel ali que é parecido, próximo, né, ao papel do bombeiro civil. Geralmente, quando a empresa ela tem um grau de risco muito elevado, você vai sempre encontrar esse profissional. Por exemplo, indústrias, né, shopping center, Sim. a gente encontra estádio de futebol. Então, por quê? Grandes eventos também. Grandes eventos. Nós tem. Justamente porque a probabilidade é muito grande de acontecer um acidente ali. Então, ele está pronto na planta para, caso ocorra, ele ser a primeira resposta de emergência. A gente vê muito com frequência, né? Eu vejo muito no shopping, você vê o pessoal passando para um lado para o outro, né? E você vê em eventos também, né? Grandes festas, né? Sim. Então, essa parte você tem sempre um bombeiro, acho que pela legislação obrigatório, né? Sim. Existe um cálculo, por exemplo, de tantas pessoas tem que ter um bombeiro, Sim. é por área, como é que Na funciona? verdade, ele é calculado pelo tamanho da empresa, ou seja, pela área construída e pela quantidade de pessoas que trabalham naquela planta. Mas quando for um evento, por exemplo, eu tenho uma festa para 2.000 pessoas, por exemplo. Então, é feita da mesma maneira. Que não são funcionários, é como você falou, são pessoas que São estão pessoas transitando, fixas e flutuantes. Isso, Então, flutuantes. Ó, vou te dar um exemplo. Imagina lá no estádio de futebol, Isso. Boa. 200 mil pessoas ali, um exemplo. Né? Imagina só, tem gente nova, né? Tem gente mais velha, tem criança, tem a faixa etária ali de tudo quanto é tipo. Pessoas com limitações. Isso. Qual a probabilidade de alguém ter uma parada cardiorrespiratória? Maior que, né? Imagina, jogo de Vasco e Flamengo lá, o pessoal com o coração batendo firme. E aí uma pessoa, né, tem comorbidade e tem um infarto agudo do miocárdio. Parou o coração, por algum motivo. Teria como a gente prever isso? Não. Teria, Teria? lógico. A probabilidade. Estamos falando da probabilidade. probabilidade. A probabilidade é o que mais mata. Cara, tem uma estatística da OMS aí que fala que 17 milhões de pessoas morrem anualmente. Só disso. Só de parada cardiorrespiratória. 17 milhões de pessoas anualmente, cara. Então imagina, num estádio de futebol cheio de gente, com idades ali diversas, a probabilidade de acontecer eu tô falando só de parada cardiorrespiratória. Entendi. É muito grande. Imagina descendo escada, imagina... Pode ter queda, pode ter Pode ter- desmaio, pode Isso ter. aí. Enfim. Não, você tá falando de jogo de futebol, né? O pessoal bebe, de repente, isso. hoje até Nas escorrega, festas. nas festas, Nas né? festas. Então, é feita uma avaliação dentro, né, desse ambiente, é feita uma avaliação do que vai ser. Pô, é um jogo de futebol, é um show. Né? Como aconteceu aí recentemente, aí, teve gente no show morrendo aí por conta do calor, que não foi avaliado. Caramba, é verdade. Não foi avaliado. A condição, calor. E aí um monte de gente passando mal lá, teve gente que Isso morreu, faz cara. parte do planejamento do bombeiro civil? Na verdade, existem normas Sim. que vão te dar esses parâmetros para você fazer a avaliação. Não A pode organização falhar. do evento tem que prever isso. Então, tem que ser eu vou previsto. O precisar bombeiro tudo civil nisso, né? não vai trabalhar diretamente, Certo. mas a organização do evento precisa prever. Aí entra a engenharia de segurança, aí entra, né, os técnicos de segurança, Entendi. e entram outros profissionais. O bombeiro civil ele vai estar presente no local, Mas porque isso já foi previsto. essas identificações já são, ou tem que ser, Antecipado. Antecipado, né? Planejamento antecipado ali, que né? já são. Como é que é? É, igual hoje teve também um evento, né? Não sei se foi no começo do ano, foi no final do ano passado. Que um rapaz, ele tocou no food truck e tomou um choque ali, Sim, né? Aí ele morreu na hora, né? Morreu na hora também. Eletrocutado. Né? Isso faz parte do bombeiro civil também fazer essa identificação desses locais ou não? Só para eu entender um pouco mais. De maneira primária não, mas ele pode ser, né, um papel muito importante, por exemplo, né, com a equipe do SESMIT, Nas por exemplo. inspeções. Entendi. Mas nesse caso especificamente, né? Por exemplo, o organizador do evento, primeira coisa, né? Eu preciso, no caso aí que você citou, eu preciso fazer instalações elétricas, tá? Quem vai instalar? É um profissional gabaritado, treinado, capacitado? Ok, Foram feitas as instalações, tem alguém supervisionando? Foi feita da maneira correta? Durante o evento, o próprio bombeiro ou alguém da segurança do trabalho ou alguém da equipe, enfim, o supervisor, realiza as inspeções rotineiras das condições dos elementos condutores? Ele Isso faz é um braço ali, exemplo. né? Ele faz um braço das É. inspeções, na rotineira, ele pode, É um também, elo. ele pode também estar Tem atuando uma nisso. corrente exemplo. com vários elos, ele é um deles. Ele pode ter identificado. E na hora ele vai fazer isolamento da área, vai chamar a equipe Exatamente. técnica, que geralmente é o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, identifiquei um risco aqui. Vamos eliminar, vamos controlar. É o papel dele também.
Entendi. Nessa cons- parte de prevenção que você fala. Ele consegue, ele é tá um ali, né? prevencionista, porque Que assim como o choque elétrico, o princípio do incêndio. Isso. Entendi. Entendeu? Sobrecargas, etc. Equipamentos, né? Sim. A gente falou aqui sobre, né? Agora a pergunta legal, né? Por que ser um bombeiro civil, né? Por que escolher essa profissão? Você foi encaixando você foi se achando no começo, né? Mas quem tá ali no começo, 18 anos, você lá, você coloca lá atrás lá, tu saindo do ensino médio, procurando uma profissão, acha lá no YouTube bombeiro civil. Acho Por que é quê? perfil. Acho que é perfil. A pessoa, primeiro, tem que ter perfil para o negócio. Também acho. Né? Você não vai investir numa carreira que você talvez não tenha uma afinidade. Dá um exemplo. Tem gente que não gosta de falar. Vai ser professor? Talvez você não vai conseguir, né, ter ali Se expressar ali, né? ter sucesso numa carreira. E aí vai começar a colocar a culpa em um monte de coisa. Ah, não deu certo. Será que você, né, não fez uma avaliação do teu perfil? Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, né? E outro, o que esse profissional vai fazer ou vai precisar fazer? Exatamente. Você vai ter que combater um princípio do incêndio, você vai ter que atender uma, sei lá, fratura exposta, se for o caso. Entende? Então, é assim, avaliar o que ele está falando. Justamente. Você gosta disso? É a tua vocação? Eu até fiz uma pergunta, eu sempre faço essa pergunta pro pessoal, assim, ó, qual é a sua vocação? Você sabe qual é a tua vocação? Pensa Já. em alguma coisa que você faria de graça. Ah, legal a dica. Foi para isso que pô, você boa. nasceu, cara. É. Essa é a vocação. Imagina, tem muitas pessoas que se identificam mesmo com urgência e emergência. Eu quero salvar vidas. Que legal, cara. É para isso que você nasceu. Você gosta disso? Faça a formação de socorrista. Faça a formação de bombeiro civil. Você gosta de adrenalina? Todo dia, em um ambiente diferente. Você pode estar dentro da planta e pegar fogo e é você. Que vai ser o enquanto primeiro todo mundo lá. está saindo, é você que está entrando para combater um incêndio. Você gosta disso? Exatamente. Você se identifica com isso? Então é uma profissão muito legal para você. Sabe? Tem tanta coisa bacana que você pode atuar. Você pode atuar nos espaços confinados, por exemplo. Você pode atuar em altura. Você é treinado para isso. Eles passam por treinamento. Né? Você pode atuar diretamente com urgência e emergência, ou seja, fazendo atendimento a vítimas. Né? Então, tem especializações, por exemplo, aparece animal peçonhento dentro da empresa. Enquanto todo mundo está correndo, é você que vai lá conter o animal. É você que tá, igual falou, tem gente que tá saindo, você tá entrando, Você- né? é Você isso que tá aí. indo pra cima do problema ali, né? Eu, particularmente, gosto. Eu sempre gostei. Então, para mim, é Foi natural, né? natural. É o perfil. É o perfil. É o perfil. Tem um teste, eu aprendi depois, aprendi tem um ano, na verdade, né? Tem um teste que a gente faz de dominância cerebral que ele é muito legal. Assim, eu aprendi muito sobre mim nesse teste. Sim. Que ele divide nosso cérebro, né? Como é que se fala assim? Em 4 partes. Então você tem a parte analítica, você tem a parte relacional, que é o inferior direito, você tem a parte experimental e a parte executora. E de acordo com algumas perguntas que você vai respondendo, ele vai analisando o seu perfil e vai te dar o que você é. Se você é mais analítico, se você é mais executor, se você é mais relacional, se você é mais criativo. E é muito engraçado que eu fiz esse teste com algumas pessoas. Hoje eu faço na empresa para contratar. Isso faz parte do nosso processo seletivo. E eu fiz com alguns amigos meus, né? Eu tenho um amigo que ele é também designer da empresa, que eu passei para ele. O perfil dele, ele é muito bicado para o criativo. E assim, foi muito legal, porque ele trabalhou aqui na empresa e eu tentei dar para ele gerência uma vez, Não se encaixa. não se encaixa. É o perfil. Você tá tá falando do teste DISC. É, o DISC. DISC, né? Isso aí. Então, ó, pessoal, que quiser, né, fazer, vai lá no site de pesquisa lá e coloca teste vocacional. Tem um monte de site que faz isso de graça. Aí Exatamente. você vai descobrir para o que você nasceu. É exatamente E isso que ele está perfeito. falando. Você pega pessoas ali que são analíticas, cara, esse cara tem que sentar dentro do escritório Exatamente. e fazer planilha. Exatamente. É o cara que gosta de números. Pô, o Manuel. Provavelmente o Manuel é relacional bicado ali. Com você. certeza, com Executor certeza. relacional. Tu deve ter a base quadrada, você. Botar você no escritório, Vai pirar. tu pira, não pira, Manuel? Na minha praia, não. Ou seja, É perfil. imagina só, você passar a vida inteira fazendo alguma coisa que você não gosta porque simplesmente você não teve essa informação. Vamos fazer um teste vocacional. E aí tu descobre lá que você nasceu para falar, nasceu para dar aula. A pessoa. sabe? E a pessoa, ela tem que ter justamente esse entendimento, né? Uma vez eu passei por uma situação, não sei se eu te contei, foi na que não. obra. Uma peça metálica, vou colocar assim, ela caiu e arrancou a orelha do rapaz.
Nós chegamos naquele ambiente, eu já andava com as luvas lá numa sacolinha dentro do bolso. Sempre fiz isso. Na hora ele já coloquei as luvas para atender ele. Aí eu pedi pro rapaz pegar lá o pedaço lá, né? Quando ele foi pegar, amigo, Desmaiou. na hora. É isso. Aí no outro dia ele falou, não quero mais isso para mim, largou. Ah, ele era junto com você, técnico de segurança. Ele largou, falou, não quero mais isso. E saiu da área. Saiu, literalmente saiu, foi trabalhar com outra coisa. Já vi isso acontecer. A pessoa quer fazer um curso, pô, vai fazer um trabalho que basicamente é em altura. Você sobe determinada altura ali, até não tão alto, 4, 5, 6 metros, a pessoa tá se tremendo toda, fala, daqui eu não saio. Trava. Não pode fazer aquilo. É a acrofobia. Não Tem pode medo fazer de aquilo. altura. Medo de altura. Medo de altura. Não pode. Já aconteceu numa escada a pessoa, e daqui eu não passo. Não pode. E não se mexe mesmo, porque minha esposa tem isso aí. Trava. Uma vez a minha esposa subiu no telhado comigo, ela travou, que eu tive quase que. Eu tive Só que trava. ir puxando o pé devagarzinho, eu boto o pé aqui e tal. Só trava de verdade. Então, Isso tem que ser coisas respeitado, né? Isso, acontecem. e tem que ser respeitado, né? É. As pessoas são diferentes, né? Então, assim, por que ser bombeiro civil, né? Primeiro você tem que ter vocação, Vocação, né? Acho que vocação. é entender um pouco mais, estudar, ver Exatamente. vídeos no YouTube, né? Como Isso aí. esse aqui. É procurar o que a profissão vai executar. Você consegue entender um pouco do perfil, né? Qual o trabalho dele, propriamente dito. Responde a emergências. Então, são várias as emergências. Vai depender do que você for trabalhar. Se você for trabalhar num shopping, as emergências são relacionadas àquele ambiente, daquela planta. Mas existem bombeiros que se especializam, vão para a indústria. Indústria química, por exemplo. Imagina uma emergência química, onde o negócio ali é de verdade. Dependendo do tipo de substância que você vai ter contato ali, algumas partículas por milhão, se você inalar, você se Você não intoxica. sai dali. A gente falou isso Então você não pode dar mole. Você tem que ser técnico. Assim, vamos lá. No espaço confinado Em também. 2000 Espaço confinado. Em 2019, eu não vou citar onde foi, um grande incêndio, área química, muito material ali, combustível, muito material inflamável. Aquilo pegando fogo do jeito que tava, numa equipe ali com 10, metade não entrou não. Simplesmente, não vamos. Ah, e eram profissionais, tá? Sim, pô. Se recusaram a entrar. 2019, não esqueço disso. Poderia Não foram. ter evitado, né? Não foram. É porque assim, o pessoal também confunde, né? Acha que o bombeiro vai apagar todo tipo de incêndio. Vou te dar um exemplo. Entendeu? Na Califórnia, tem bombeiro. Lá nos Estados Unidos, eles têm equipamentos, são os mais atuais tecnológicos que existem no mundo. Eles não dão conta quando o incêndio é extraordinário. Sim. Ou seja, o incêndio acabou com as casas de um local lá, né? E assim, foi extraordinário. Acabou com a cidade, cara, o incêndio. Aí é Isso, a uma gente viu coisa, notícia tem né? o quê? Uns 2 anos isso, não? Tem, mais ou menos isso. E eles aí não é deram uma- conta. Tinha corporação lá, tinha equipamento, tinha recurso, mas os caras não conseguem dar conta. Você tem que avaliar, né? Porque assim, nesse caso aí que eu acabei de citar, posteriormente o bombeiro chegou, controlou e falou. Ele falou. Vocês não controlaram, não conseguiram, por quê? Com 10, né? Profissionais lá dentro. Porque assim, foi o que eu falei. Não é o caso de uma grande explosão, não. É evacuação, correto, Paulo? Evacuação. Agora, numa condição que teve um princípio ali, você tem de combater, aquilo tá aumentando. Ainda tá dando para combater, a avaliação daquela equipe. Teve pessoas da equipe que avaliaram que dava, tentaram. Se tivessem o apoio dos outros, será que não teriam controlado? É uma incógnita, uma pergunta, né? Outra questão Aumentaria a também. Mas foi questionado pelo próprio bombeiro militar na época. Sim. Outra questão também, por exemplo, tem edificações que não têm a engenharia de segurança contra incêndio e pânico, por exemplo. Você não consegue ter ali linhas de mangueira, por exemplo. Sim, Você só vai encontrar extintor. exatamente. E aí o incêndio, ele já passou de princípio. Os extintores foram projetados para Para o princípio. princípio, isso aí. Então imagina um incêndio de grande proporção, você tentando apagar com um Um extintor. extintor. Não, aí não tem impossível. como. Ou impossível. seja, você precisa do auxílio das forças, não tem jeito, eles vão Mas vir. é aquela questão do. Como a gente falou, né? Essa equipe tá alinhada, treinada, capacitada, preparada, né? Lembra que eu te falei lá da empresa lá? Que a gente tinha feito treinamento. Comentei isso com você, sim. não comentei? Comentou. Tinha feito treinamento com o pessoal, pô, uma semana depois pegou fogo lá. A E equipe conseguiram que fez conter, o né? treinamento Isso aí. conteram. Usaram quase todos os extintores que tinham na empresa. Mas conteve.
Mas foi um treinamento de quantas horas de palestra que você fez? Foi um dia inteiro. Um dia todo de palestra, mas que preveniu o patrimônio da empresa Treinamento, no enquanto, caso. né? Isso aí não tem nem como mensurar. É. A galera até filmou, mostrou, me mandou, eu vi. Realmente, a galera conseguiu controlar, fizeram os procedimentos de segurança que eles têm que fazer, proteção das vias aéreas, aquele negócio todo que a gente sabe, e conseguiram conter. Se essa equipe não tivesse treinada, preparada ou não quisesse realizar, só evacuar, é o que você falou, a perda ali seria incalculável. Verdade. Até porque é isso, né, cara? Você preparado, você tem medo, imagina que sem preparação, sem Claro saber que nada. baseado numa avaliação do indivíduo ali. Se vê que realmente é arriscado, o que faz, Paulo? Não faz. Sai fora, resguarda, enfim. É. E aí, eu até acho que é legal falar sobre isso aqui, né? Como é que funciona, né, assim, a formação e o treinamento do bombeiro civil? Peguei, fiz o teste DISC, vi um monte de vídeo no YouTube, falei, cara, isso é pra mim, eu tenho sinergia, eu quero fazer isso pra minha vida. Aonde eu consigo encontrar uma escola, né? O que eu procuro, o que eu preciso saber antes de me inscrever e pagar um curso, ou se é pago, se é público, se é concurso, como é que funciona? Então, se for bombeiro militar, ele vai fazer um concurso público, né? E aí é totalmente diferente. Agora, para o curso de bombeiro civil, primeiro ponto é buscar uma escola credenciada. Porque existem muitas escolas, principalmente aqui no Rio, muitas escolas que não têm credenciamento, mas oferecem um treinamento. E o treinamento de baixíssima qualidade. E, infelizmente, muitas pessoas acabam fazendo esses treinamentos e depois, né, elas conseguem avaliar, né, que, poxa, cara, eu entrei numa furada. Porque a empresa não tem credenciamento e acaba gastando dinheiro, né, À toa. E aí não consegue também ser credenciado pelo bombeiro, também não consegue. Talvez não. Depende muito do caso, tá? Então, assim, primeiro ponto, procura uma escola credenciada no Corpo de Bombeiro. Você consegue consultar lá no site do Corpo de Bombeiro se a escola é credenciada. Bacana. Aqui no Rio, o treinamento de bombeiro, ele tem a duração de 80 horas. Isso foi estabelecido pela NT211, né? Aqui no Rio, é porque assim, depende muito do estado, né? Cada estado, ele vai ter uma carga horária diferente, né? A gente tem até uma legislação que ela é Brasil, âmbito Brasil, né? Federal, né? Que é a Lei 11.901. Essa ela vai falar sobre a função do bombeiro, né? Sim. Só que cada estado ou cada município, ele fica encarregado ali de ter os seus parâmetros legislativos. Então, por Quantidade de exemplo, horas, né? Mais ou isso, menos. aqui no Rio de Janeiro a gente tem a NT211 que regulamenta isso. O 80 Corpo horas. de Bombeiro regulamentou que o curso tem 80 horas de duração. Curso do bombeiro Isso. profissional civil, 80 horas. 80 horas de 80 horas de duração. duração. E aí ele vai estudar ali primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, altura, espaço confinado, emergência química. Então esse é o currículo mínimo, né, para que você já tenha, né, legalmente ali o poder de exercer a tua profissão. Então a partir dali você encerra o teu treinamento, vai ser enviado o processo para o DGST, que é a Diretoria Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiro, e aí eles vão publicar o teu nome no site deles. A partir daquele momento ali você está apto a executar a tua profissão, exercer a sua Então, profissão. para a gente falar aqui para a pessoa que está ouvindo, quero fazer um curso. Escolhi, verifiquei, fiz orçamento, está dentro do padrão que eu consigo estar pagando. Vá no site do Corpo do Bombeiro e verifique se essa empresa É esse curso credenciada. é credenciada. Isso tem como? É fácil acessar no Corpo do Bombeiro? Fácil, fácil. É só ir no portal do requerente, você colocar no Google lá, né, empresas credenciadas no Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. Já Você vai consegue aparecer, vai ver aparecer a a página. listagem completa das empresas. Procura a empresa lá, se não tiver, pula fora. Se não tiver, meu amigo. É que a gente vê muito, né? Hoje em dia, até se você está acompanhando assim nas redes sociais, você é famoso, o curso de bombeiro, pela aquela parte do treinamento, para mim que é o combate na hora do bujão de gás, né? Sim. Que os caras vão se arrastando ali e aí vai lá e faz Exatamente, Isso aí é bem famoso. E tem várias e várias escolas aqui na região que elas anunciam, né, nas Sim. redes sociais muito com essa etapa, né, de você estar lá se arrastando e ir lá e tampar. Sim, mas tem muito chama mais do que atenção, isso, né? Não, assim, eu digo que chama é uma atenção. parte, né? E aí fala, você pode ter essas pessoas que estão fazendo esse tipo de curso e não são credenciadas e pode até estar causando risco à sua vida, né? E às vezes muitas escolas que improvisam, por exemplo. Não fazem treinamento em centro de treinamento homologado. E aí Nossa, que legal. improvisam. Por A exemplo, parte igual você prática falou, tem que coloca ali ser- um botijão, faz uma dinâmica e tá tudo certo, é isso ali. Mas ele, por exemplo, não utilizou linha de mangueira, não fez um encapsulamento do fogo, não fez um combate a incêndio estrutural.
Então depende muito realmente da empresa. Então busca uma empresa nas redes sociais, vê as avaliações no Google. Eu tenho né? uma dica de uma empresa. Você tem? Tem? Qual? Quero saber Curso de agora. prevenção. Pô, essa aí é sensacional. Desse meu camarada aqui. Eu indico ele. Eu. Muito bom. Não, tá com o selo Emanuel, tá garantido Não, então esse é agora. fera. igual, Por isso que ele tá igual. aqui. Verdade. Ele é fera. Não, a gente vai falar um pouco no final da sua empresa, né? Que a gente falou no começo que é a empresa de prevenção em cursos e treinamentos. É isso? É a Isso. empresa de prevenção, cursos e treinamentos, não é Isso isso? aí. O nome dela? Exatamente, exatamente. Que já tá, você tá nesse meio de tudo, né? Bombeiro civil, segurança do trabalho, alguns cursos, né? Umas partes de treinamento Hoje de a NRs, gente, né? hoje a gente trabalha tanto com treinamentos presenciais e treinamentos na modalidade EAD também. Né? Então, Ah, legal. hoje a gente tem mais de 100 treinamentos disponíveis. Tanto presencial quanto IAD, né? Os Fica onde do presenciais, curso? os presenciais eles acabam tendo mais saídas a alguns temas, né? Como, por exemplo, formação de socorrista, bombeiro civil, algumas normas, o NR35, o NR33, né? Trabalham todo espaço confinado. Mas a gente também tem, né, normas que não saem tanto para a pessoa física, mas a gente atende muitas empresas também, né? Então, Legal. no total aí são mais de 100 treinamentos hoje disponíveis. E aí, nessa sua carreira, a gente falou agora essa parte de... esboçou um pouco a parte de bombeiro civil, mas a gente quer entrar, a gente trouxe alguns objetos aqui para a gente fazer uma simulação, umas brincadeiras, que é a parte de primeiro socorro, que você também atua, né? Você falou para mim que você foi socorrista do SAMU, Isso, eu atuei no SAMU, né? atua no SAMU ali, né? Na época da pandemia, a gente entrou na pandemia. Foi a transição, a saída da corporação, né? Que o SAMU, a responsabilidade era do bombeiro militar. Sim. E aí eles saíram e entrou uma empresa privada, né? Mas era através de edital, então, né? Fizeram um processo simplificado e fizeram contratações de profissionais civis, né? Para atuar diretamente no SAMU. E eu entrei, né? Nessa leva, né? Inicial ali. E pegou logo a pandemia, né? Pegamos a pandemia, 20 ambulâncias disponíveis para o Rio de Janeiro todo, o negócio foi... Foi corrida. Mas Imagino. foi assim, um aprendizado E o que, muito... que se destacou nessa parte ali de você, assim? O que você mais chamou atenção? Algum caso que aconteceu assim que foi caramba, Cara, te deu um susto? eu até contei, né, no outro podcast, mas assim, o que mais me impactou, quer saber? Eu assisti. Foi Agora da fiquei curioso, fala aí. vassoura lá empalada no ânus. É, isso aí eu vou, né? Eu assisti o programa. Ele me perguntou, Você respondeu, né? Ele teve que fazer o socorro da pessoa lá, e aí? Então, ele tem que fechar a cara pro problema e, né, ser profissional, né, cara? Aí, como é que entrou a ocorrência, né? A filha informa que encontrou o pai dentro do banheiro e ele, né, escorregando, tava lavando o banheiro, escorregou, Escorregou. né, e caiu em cima da vassoura. E aí ele foi tava atingido. Mas tava lavando o banheiro pelado? e Ah, ele tava entendi. queixando de dor abdominal. Então imagina o que entrou de vassoura, né? E aí você não pode remover o objeto, né? Inclusive a gente até trouxe aí demonstrar aí o porquê não pode remover. Tem que levar a vítima com o objeto Isso aí. empalado. E aí ele foi de prona, ou seja, bumbum pro alto, com a Bota na vassoura maca. quase encostando no teto da ambulância. Eu não sei se você viu recente aí, eu recebi. O rapaz, eu não sei o que ele foi fazer, ele subiu num muro que tinha uma grade, né? Você lembra daquelas grades que tem uma pontinha de uma lança assim Sim, na sim. ponta? Ele caiu e aquilo perfurou ele. Teve que cortar um pedaço de mais de 1 metro de grade e levar junto dele. Junto, Você não pode tem que retirar. Então ele ficou lá até cortar tudo, né? Exatamente. E foi na ambulância com aquele metro de grade junto dele. Empalado, Caramba. cravado Faz no corpo parte, dele. né? Nessa Não parte da pode, pandemia também teve muito socorro nessa, né, de pessoas nesse grau de Covid também. Como é que foi atuar nessa parte sem nenhum conhecimento, naquele meio daquele caos todo? Foi uma loucura, você cara. com medo também. Na verdade, você estava priorizando a vida do outro, né? Porque você Sim. estava se colocando em risco naquele momento. Como é que foi essa parte? pra Então, não você? sei se vocês lembram, né? Mas não podia sair de casa, né? Exatamente. A gente podia sair de casa. Eu lembro que eu tive lá uma autorização do governo, cara. Tinha uma cartinha, né, emitida Pra pelo poder- próprio SAMU, né? Governo federal. E aí eu tinha passagem. Então, assim, eu poderia entrar em ônibus, entrar em trem, né? Tinha livre acesso. Mas era uma loucura. Eu lembro até hoje, cara, assim, de máscara, né? Mas Aham. enquanto a gente tava indo, você batia o olho em alguém assim e fala, ih, esse cara tem Covid. Dentro do E aí- ônibus, assim, se fala, né? Ih, esse cara tem Covid. E aí tu não queria encostar em nada, cara. Não queria segurar
né? O corrimão. O negócio foi sinistro, É, cara. porque naquele momento é que ninguém sabia Ninguém o que estava sabia ainda. acontecendo, né? Então, E muita... Te via notícia do Questão lado da- de eu fora. tava trabalhando comunicação. exatamente nessa época. Sim, não sabia o que era. Que Mas foi a gente de já março, tava prevenindo. né? de março a julho, mais ou menos, foi uma loucura, Foi, né? A foi. parte tipo, o da epicentro, comunicação né, da pandemia. pelas autoridades foi bem falho. Sim, Verdade. trouxe um caos assim, muito grande. Uma comunicação clara, objetiva, isso é fundamental para você não causar o quê? Pânico. Pânico. Né? Verdade. Enfim. E assim, mas não teve jeito, né? A gente tinha que ir trabalhar. Então, enquanto todo mundo tava em casa, a gente tava na rua. Mas eu cheguei a pegar Covid e fiquei bem mal. Eu também peguei. Eu, Também na não. verdade, Mas eu tenho certeza que eu eu peguei peguei porque também. a gente tava trabalhando muito eu fiz o perto, teste, né, tudo direitinho, também tive, mas pouquíssimos. Não, eu falo assim, eu tive. Eu acho que eu tive 3 vezes, mas 2 comprovadas. Sim. Que eu fiz o teste. A primeira que foi na pandemia, porque também assim, a empresa que eu trabalho, ela trabalha com material de segurança, que é o EPI, e trabalha com material de limpeza. Então, naquela época, eu tinha máscara e álcool em gel. Então, assim. Mas assim, felizmente É. nós passamos, né? Graças E claro, a Deus. deixar claro, né? A nossa solidariedade com quem teve perdas, né? Na família, amigos e tudo mais. Nosso sentimento sempre, nossa consideração. Mas a vida continua, a vida segue. Exatamente, né? Acho que todo mundo conhece ou tem na família alguém. Sim. aqui, não. Eu tive também, mas seguimos. Infelizmente, eu tive também, né? Graças a Deus eu não tive, cara. É. Na família, graças a Deus. Mas pessoas próximas. a Eu gente- tive pessoa próxima. Tive amigo que novo, menos de 30 anos, que teve e faleceu. E aí, pra gente entrar agora no assunto aqui, né, mano? No seu currículo, você tá aqui como embaixador do Stop the Blind, como é que fala? Acho que eu sempre... Stop the bleed. Stop the Bleed. Não sou muito bom em Para o inglês, não. sangramento. Então, você é embaixador do Stop. Como é que foi isso, cara? Como é que veio essa parte de embaixador? Como é que você conseguiu? Como é que é? Então, assim, para você entender o que é o Stop the Bleed, é um programa de treinamento americano. Sim. Né? Como é que ele surgiu? Em 2012, aconteceu um acidente, não um incidente, né? Na verdade, um acidente, em Hartford, em Connecticut, lá nos Estados Unidos. Um atirador ativo entrou numa escola primária, lá em Sandy Hook, né? E saiu dando tiro para tudo quanto é lado lá, cara. E aí, infelizmente, ele ceifou mais de 20 vidas. E a maioria dessas vidas eram crianças, cara. É. Nossa. E aí, na época, o Colégio Americano de Cirurgiões, eles perceberam a importância de empoderar as pessoas nesse assunto. Porque o que mais mata no mundo todo, a estatística comprova isso, tá? O que mais mata no mundo todo é sangramento. Sangramento, cara. Mata mais do que todos os outros motivos. Se não Sangramento. saber conter um sangramento na hora ali... Seja pode por levar arma de ao óbito, fogo, né? por objeto corto contuso, por fratura exposta. Todos os outros motivos. Na verdade, porque é uma consequência. Né? Então, por exemplo, se você tiver uma amputação, a consequência será sangrar. Sim. Então, antes de complicar as vias aéreas, por exemplo, você pode morrer por hemorragia. Entende? Entendi. Então, assim, eles criaram esse programa de treinamento para empoderar as pessoas. Então, o objetivo deles era, vamos pegar a comunidade, ou seja, o bairro deles, né? E empoderar todas as pessoas possíveis, porque se acontecer de novo ocorrências como essa, as pessoas vão saber o que fazer. Vão estar aptas Legal. a agir. A gente até usa uma frase legal. Tu gosta de frase, Emanuel? É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. De fato. De fato. Não é isso? É É melhor verdade, saber e não pô. precisar do que precisar e não saber. É aquilo que a gente está conversando, né? Se você vai concordar comigo, mas em algum momento da nossa vida, 2 coisas podem acontecer. É a vida de alguém na nossa mão ou a sua vida na mão de alguém. A pergunta é se alguém vai saber o que fazer? Exatamente. Falou que usar a frase, Fica a usou, pergunta. né? Usou. Tá vendo? Usou. Ele deixou. Tava aguardando. Me deu a deixa. Ele botou a bola, Aproveitei, Manuel. pô, cortei. Cortou. Mas é isso. Mas é verdade. Concorda comigo? Mas é verdade. Em algum momento isso vai acontecer. Você vai presenciar um acidente, alguém passando mal, ou você pode se acidentar, passar mal. Ó, puxando essa frase que a gente falou, um exemplo. Na tua casa, existe probabilidade de acontecer acidente que possa gerar algum tipo de ferimento grave e a consequência será alguém da tua família perder sangue até a morte? Para e pensa, sério. Tem muitos. Pode sim. Muitos. Pode. Um acidente, você cai, por exemplo, você cair de uma escada, de repente, de um telhado, você sofre uma fratura, Com a janela, uma janela. Isso aí. sofreram um corte, Vamos lá, atingiu ó, uma vamos lá. de grande repente quebrar em artéria. cima de você um box, né? Isso aí, boxe. Mas vamos lá, ó. Na cozinha. Um faca é o que mais tem, né? Você tá ali.
E aí eu te pergunto, na tua casa, você tem equipamentos mínimos para controle de hemorragia? Normalmente é difícil você encontrar, né? O que que tu tem lá na tua mala de primeiros socorros? Lá eu tenho uma gase, uns paradapos, eu tenho os remédiozinhos. que eu tenho. Remédio, né? Isso pra quem tem. Isso para quem tem. A maioria geralmente dos o pessoal tem socorros. remédio. E não, vai ter lá um remédio da dor de cabeça é. só. Quem tem filho tem. Eu tenho lá sempre lá uns gases, paradapos, um band-aid, não se fala? Isso aí, né? band-aid. Atadura, tem? Atadura. Então. Não, atadura não, tem gases. Gases eu tenho. Ataduras não tem, não. Então, assim, boa parte, de verdade, da população não tem. A grande maioria, né? A grande maioria. E assim, eu fico louco com isso lá, dando treinamento, porque tem gente da área da saúde. Aí eu pergunto, e a mala de primeiros socorros? Aquilo que você chama de mala de primeiros socorros é uma farmácia, não é mala de primeiros socorros. É verdade. Tem que ter equipamentos básicos, mínimos. Verdade. Eu vou até puxar um gancho, ó. Aconteceu algo comigo, cara, assim, foi muito marcante. Eu cheguei, eu dava carona para um amigo, na época do BRT, dava carona para um amigo, o nome dele é Edson. Quando eu cheguei lá, era 6 da manhã, cheguei na casa dele, buzinei, e aí a casa dele era um segundo andar, tinha uma escadinha assim, e aí ele apareceu na janela, tô indo, acordou atrasado, né, e saiu correndo lá, beleza. Tomou banho, cara, pensa num cara grande, né, forte, 2 metros de altura. E aí, daqui a pouquinho eu escuto, plá, plá, uma barulheira, 6 da manhã, cara. Eu, né, achei estranho. Quando eu olho lá na janela, lá ele só joga a chave. Só me ajuda. Cara, quando eu abri a porta da casa dele, pensa num filme de terror, de verdade, cheio de sangue no chão. Olha o que aconteceu. Ele sentou, ele tava de sunga, sentou numa poltrona, que era aquela poltrona reclinável. Aham. A poltrona reclinável encostou na janela, essa janela era aquela de vitrô, que só um pino segura. Se você segurar assim e puxar, ela sai. só, né? então. Aham. A poltrona encostou lá, levantou o vidro e caiu em cima da Tombou. cabeça dele. Quebrou e cortou o cara inteiro. Ele tava de sunga, cara. Caramba. Tava de sunga. Cortou ele da cabeça aos pés. Ele tava com um ferimento muito grave no pé. E ele é técnico de segurança de trabalho também. E aí a sorte que eu tava lá, já tinha conhecimento para controle de hemorragia. E Fez a sorte, o atendimento até chegar. A sorte é que o cara tinha uma mala de primeiros socorros em casa. Ele tinha atadura, ele tinha gás, ele tinha tudo que eu precisava lá. Mas olha que loucura, imagina só, 6 horas da manhã, você numa situação como essa dentro de casa. E aí? Volto naquela questão que falamos inicialmente, da probabilidade. Claro, a gente toma todas as ações e os cuidados de maneira preventiva, mas nada vai ser 100%. Eu não sei se você concorda comigo, mas 100%? Existe o vidro, a faca, o químico, tudo isso dentro da nossa casa. Existe. Então a gente tem todos os cuidados, a gente que tem o conhecimento. E mesmo conosco pode acontecer, mesmo que numa menor probabilidade. E com quem não tem nenhum conhecimento, a probabilidade ela aumenta e muito. Não, e a gente está falando de primeiros socorros quando não tem a hemorragia, né? Por exemplo, eu já presenciei, e foi no shopping, na verdade, que aconteceu isso, a pessoa se engasgando com a comida. Sim. A pessoa ficou desesperada ali, não conseguia, ninguém conseguia ajudar. Chamaram o bombeiro, ele veio, fez a manobra, né? E a pessoa fez. Sim, Mas vou te criança, falar, cara. Criança. Era uma senhora, devia ter uns 80 para mais a senhora. Sim. E ela estava desfalecendo já, ela estava Sim. ficando mole, né? E o filho desesperado tentando fazer manobra, de maneira errada, que dava para ver. Quando veio lá o bombeiro civil, ele chegou e fez a manobra da forma correta, Conseguiu expelir. expeliu na hora. Sim, fez 3 tentativas. Famosa manobra de Heimlich, Então. ou compressões abdominais, Isso aí. né, Então. hoje conhecido. Isso aí a gente chama de ovace. Então assim, Obstrução das vias aéreas por corpo estranho. então a gente está falando de primeiros socorros para hemorragia, mas nem sempre, né? Você tem vários e vários riscos para acontecer, né? Já peguei uma situação no restaurante, o cara engasgou com osso de rabada. Aí. Ó, uma coisa simples, dentro de casa, que eu não vou conseguir mostrar aqui. Pensa lá no aerosol lá, né? De matar mosquitos, né? Geralmente, onde você deixa ele? Geralmente, Na cozinha. na cozinha? Eu deixo ele no armário guardado lá atrás, lá em cima lá. E o bom ar? Bom, eu não uso não. Usa não? Bom ar? É. Sei, o banheiro. Banheiro, né? É. Geralmente o pessoal deixa onde? No chão, né? Ah, você fala assim, O bom ar, no chão. Aquele aerosolzinho. aquele aerosolzinho. É. Deixa no chão. Se você que está em casa, dá uma olhada lá no teu bom ar. Geralmente ele está encostado no chão, O fundo dele. o fundo dele, cara.
começa a corroer, Sim, acontece bastante. oxida, e um amigo meu, a mulher dele foi usar, quando ela foi Explodiu. espirrar, explodiu, Explode. quebrou. Que isso? Sério, quebrou os dedos da mão dela praticamente todos. Sempre dentro de um armário, um local Todos. não pode ficar pegar umidade, assim como os inflamáveis não pode ficar debaixo de sol, esse tipo de coisa. A umidade também é um problema, com Sim. um material pressurizado, É loucura isso, cara. Aí explodiu e quebrou. Explodiu. É um vaso de pressão, pô. né? É um vaso de pressão ali. A oxidação deteriora a parede, A gente não que vê, né, é cara? projetada lá para aquela X pressão. Quando ela está deteriorada ali, sei lá, 40, 50% da espessura da estrutura, aí a pessoa vai acionar, ela rompe, explode. Agora causou o quê? Quebrou os dedos? Quebrou os dedos dela. Eu já vi um caso com, eu não vou falar o nome, mas foi um spray desse aí também. Não vou falar a marca. Não é. Não, Enfim, tá certo. a pessoa tava cozinhando, que tem um deles que é inflamável. Um não, mas especificamente esse que eu tô falando é. E apareceu uma barata enquanto ela cozinhava, com a boca do fogão acesa. Tá doido aí. Ela pegou e aspergiu aquilo ali na barata, formou uma névoa Hã? explosiva, ela se queimou. Tá. Tá, existe risco Mas se em qualquer você lugar, parar né? pra Você perguntar fala. ali na Exatamente. rua agora para 30 pessoas, se ela sabe, por exemplo, da questão do armazenamento em razão dessa oxidação da parede do cilindro, Eu não sabia. assim como a inflamabilidade, as 30 não vão saber, Não, a parte não de... vão fazer ideia. É, a parte de pegar fogo eu já sabia. Agora essa parte da parte de baixo oxidando ali, eu não fazia ideia. Essa Não parte. pode, pô. Sim. Qualquer pessoa aí, se tá lá no chão do teu banheiro, dá uma olhada lá, vê se não tá oxidado. É, isso aí. Não, o eu meu é vou tudo falar. no armário lá em cima, guardadinho, tem filho pequeno, tudo controlado. Não, vai ficar na cozinha, só minha cozinha tem uma portinha para as crianças não entrar. Não, as portinhas, se tiver na portinha, tem a trava da portinha. Mas vamos lá, você trouxe eles aqui, Vamos lá, Paulo. vamos Algumas lá. coisas pra gente conhecer aí. Me fala um pouco mais desse. Você tá falando do... Então, aí só para Ser complementar, embaixador, né? Começou desse jeito, né? Então, aconteceu o acidente, né? E a comunidade se reuniu por essa causa. Porque o objetivo deles era, vamos treinar o máximo de pessoas possíveis. E é empoderar o leigo. Ou seja, são técnicas avançadas de controle de hemorragia. E se acontecer, quem tem mais chance de salvar a pessoa que está perdendo, né, sangue é quem está no local, mais próximo ali. mais próximo. É a primeira resposta de emergência. Exatamente. Inclusive é o papel do bombeiro. Bombeiro civil. Né? E aí surgiu esse treinamento. Hoje já está espalhado para mais de 200 países. Né? Bacana. Inclusive o Brasil, né, tem esse treinamento hoje um pouco mais fundamentado, está sendo mais divulgado e tudo mais. Mas o objetivo principal do programa Stop the Bleed hoje é treinar 200 milhões de pessoas no mundo todo. Foi para isso que eles nasceram. Chuta quantas pessoas estão treinadas até o momento? 50 milhões? 50 milhões? 40. 40? Vai atualizando, tá? Então é importante entrar lá no site do Stop the Bleed porque eles têm, né, uma atualização diária lá. Até hoje, que eu vi, estava em 4 milhões de pessoas. Caramba. Então a meta. Não, para e pensa. 4 milhões de pessoas. Justamente de 200 a meta deles, né? Eles querem chegar a 200 milhões. Para o mundo todo, para 200 países, pouquíssima Pouquíssimo, gente né? Tá estão falando de treinadas. 7 bilhões de pessoas É, no mundo cara. todo, né? É, Se Pouquíssima vocês falar do É a Brasil cultura. hoje, são 200 milhões de pessoas no Brasil. mais 215. 215, né? Pensa, mas assim, toda pessoa deveria saber esse tema. É o que a gente sempre Toda ouve falar, pessoa. né? Esse Eu devia acho ser um que são tema coisas de de ensino escola. médio, de escola, Isso, né? isso aí, exatamente. Devia Porque ser um é pra tema vida, obrigatório. né? Porque assim, ele foi projetado para todos os cenários. Pode acontecer na tua casa, no teu trabalho, Sim, pode qualquer acontecer local. na rua, acidente automobilístico. Todos esses assuntos, esses locais, você pode ter esse assunto ligado diretamente. Presenciar. Presente. Então, foi aí que eu conheci o programa Stop the Bleed, fui treinado no programa Stop the Bleed, né? E tive a oportunidade de me inscrever e fui aprovado como instrutor. Bacana. E aí teve uma oportunidade também de uma inscrição para se tornar embaixador. Então, o que é o embaixador? Fui aprovado, tá? Tem um período, então até o momento eu ainda tenho esse título deles, mas eu preciso renovar, eles podem aprovar ou não. Mas até o momento eles me deram esse título de embaixador do Stop the Bleed, que é uma figura que representa a causa no país. Então, Legal. para mim se tornou realmente ali uma meta, né, profissional. Treinar pessoas para controle de hemorragia. Mas esse treinamento que vocês têm como objetivo, como é que é feito esse treinamento? Como é que se busca pessoas para ser treinadas? Você vai na comunidade, você vai em escolas?
Como é que é essa captação para treinar essas pessoas? Então, depende muito. Por exemplo, a gente comercializa, né? Então existe esse treinamento teórico e prático com as certificações que é emitida pelo próprio Colégio Americano de Cirurgiões, então a certificação internacional. E uma certificação da nossa escola. Então, são 2 certificações, nacional e internacional. Mas, por exemplo, eu já fui convidado para palestrar e a gente não cobra nada. Lá na faculdade de Estácio, por exemplo, a gente colocou 200 pessoas no auditório. Então, assim, a gente tentou transmitir o máximo dessa informação para profissionais de várias áreas dentro do colégio, por exemplo. Então, Mas existe a palestra e existe o curso existe também. palestra, Né? existe curso. Palestra, por exemplo, a gente não cobra. Eu, particularmente, não cobro. Sim. Tá? Então, se tiver o convite, a gente vai, né, faz a palestra e tenta difundir esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Bacana. E aí, quem quiser também tem um curso. Quem que aí quiser é tem o um curso curso. que você vai fazer e vai ter lá a certificação, tanto nacional, que é Isso. através da sua empresa, quanto internacional, que é diretamente lá com... Pelo Colégio Americano de Cirurgiões. Então, uma certificação legal demais. Por exemplo, para quem quer entrar no SAMU, esse certificado no edital, nos últimos editais, estava valendo 2 pontos a mais. Olha Então, que por legal. exemplo, o profissional que quer entrar no SAMU, que tem, né, os pré-requisitos. Se ele tiver o certificado Stop the Bleed, ele ganha 2 pontos a mais e ele sobe a pontuação dele. E voltando lá no começo da nossa conversa aqui, né? Sim. Que você falou, né? Como é que eu faço me destacar, Exatamente. né, Exatamente. no currículo? Exatamente. Né? Você conseguir uma vaga de emprego ali sem experiência nenhuma. Exatamente. Olha que loucura. Um treinamento simples, rápido, de um dia, pode te colocar acima. Mas é aquela capacitação específica ali que também te traz o diferencial. É o diferencial que a gente está falando aqui E agora. pode te colocar, por exemplo, no edital, num concurso, acima dos demais. Exatamente. Seu nome sobe. Então você vai ter prioridade ali. Você tem uma por exemplo. certificação internacional legal. dali, Isso. né? Que é Isso aí. bacana isso aí. Você está se Vamos ver, diferenciando vamos lá ver. bastante. Isso a gente só está falando do certificado, dos concursos. Mas, por exemplo, dentro de uma empresa, olha que legal, você poder colocar no teu currículo assim, ó, eu tenho um certificado internacional emitido pelo Colégio Americano de Cirurgiões, né, com as técnicas mais avançadas, por exemplo, de controle de hemorragia, né? Legal. Isso é Bacana. legal. Mas vamos lá, Aqui o a que gente- você trouxe aí pra gente? Então, aqui a gente tem alguns simuladores, né? Não consegui trazer tudo, mas algumas coisas para poder mostrar. Então, hoje a gente tem muitos equipamentos, né, novos. Por exemplo, isso aqui é uma atadura que se chama atadura israelense. Né? Ela é bem diferente da atadura convencional. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Essa atadura, o que lembra aqui é um pouco a fralda. Então, Mostra conseguindo com a câmera ali, ó. visualizar bem? Lembra um pouquinho a fralda, né? Mas na verdade aqui a gente tem, né, um material que geralmente ou é o caulinho ou a quitosana. São minerais inertes que vão intensificar a capa de coagulação primária. Então, em contato com o ferimento, ele vai aumentar, né, rapidamente ali a possibilidade de coagulação. Então, isso no atendimento é fundamental. Por exemplo, se você usar pano limpo, só pano, em cima de um ferimento, é de 10 a 12 minutos para iniciar o processo de coagulação naturalmente. Sim. Com esse aqui, é de 3 a 5 minutos, por exemplo. Então, Um você terço do tempo aí, mais ou menos, você está... rapidamente você Rapidamente. consegue fazer um controle, por exemplo, né, de hemorragia E aí, quando você coloca ele aplicado no no ferimento. ferimento, como é que funciona? Ele solta uma coisa ou é só o contato? Na verdade, é Como só em que é? contato. Só em contato? Existem vários tipos, né, de materiais, né, que vão intensificar a capa de coagulação primária. Aham. Mas, por exemplo, eu posso ter grânulos, né, eu posso ter ele diretamente, né, embebido aqui, né? Então, quando ele estiver em contato, aí sim ele vai ter a meio que reação ativa. dele. Isso. Ele vai ativar, Aí né? ele vai Isso ter a aí. reação dele. Legal. Tá? E o legal é que ela tem uma propriedade elástica, então ela já vai gerar pressão. E aqui a gente tem também uma trava. Então, por exemplo, quando você enrola, você consegue colocar o Prende material nela. aqui, né? E você tem uma alça para te facilitar a colocação. E no final a gente ainda tem uma hastezinha, né? Para poder travar, né, no final, para fazer, né, o acabamento mesmo, né, do material. Então, Legal. essa aqui é a atadura israelense. Isso aqui é padrão ouro no atendimento pré-hospitalar. Só para você entender a diferença, Isso aqui você consegue encontrar no Brasil? Como é que funciona? consegue encontrar. Não são materiais baratos, Sim. tá? Mas você consegue encontrar. Lembrando que a gente considera isso aí como um agente hemostático também, né? O termo que é utilizado hoje é agente hemostático. Como eu falei, né? Pode ser o caulinho, a quitosana, que são esses materiais. Olha a diferença. Geralmente é isso aqui que a gente utiliza, uma atadura.
Isso aqui é padrão ouro no atendimento hoje, tá? Já existem equipamentos como esse. Isso aqui hoje, ele normalmente assim, quem tem utilizado muito essa parte aqui, só para entender assim? Porque é um produto que você falou que não é um produto tão barato de você Sim. ser adquirido, né? Depende muito da empresa. Tem empresas mais que pessoal levam a sério. especializado, né? Isso aí, tem empresas que levam a sério e querem investir. Legal. Mas tem empresas que não, tem gente que nem conhece isso aqui, por exemplo. Eu por acaso eu desconhecia. Bacana isso aqui, achei legal. Não, e o mais incrível é que tem gente da área do atendimento pré-hospitalar que não Que conhece. não conhece. Tem gente da área, ou seja, que é qualificado, está capacitado para isso, mas não sabe conhece. que existem padrões ouro, né? Por exemplo, no tourniquet, né, que foi uma questão que teve muitas alterações. Pode ou não pode? É proibido ou não é proibido? Houveram muitas atualizações normativas, né? Então, a gente trabalha muito com protocolo de atendimento. Então, no Brasil, ele gosta muito de protocolo americano. E hoje, por exemplo, no protocolo mais recente, que é o PHTLS, que a gente chama, né, de PHTLS, que é Pre-Hospital Trauma Life Support, ou seja, suporte pré-hospitalar no trauma, né? Então, assim, qualquer vítima de trauma, o atendimento a gente vai se basear por um protocolo. E hoje, por exemplo, o protocolo, ele tem o X, que é uma sequência que a gente tem que seguir, não pode deixar de seguir, é o X, A, B, C, D, E. E no X, ele dá uma prioridade, ou seja, se está sangrando, tem que controlar. Então, como que a gente vai controlar? Utilizando várias técnicas e vários recursos. Mas talvez o primeiro atendimento, a primeira coisa que você deve fazer, talvez, é colocar um torniquete. Uma amputação traumática, por exemplo, esmagamento de membro. Vai colocar pano em cima? Vai perder tempo. Então, talvez o torniquete seria a melhor solução naquele momento, né? E aí, Uma fratura, de repente, você tem um acidente, por exemplo, cai uma pessoa e tem uma fratura exposta, por exemplo. É aconselhável colocar um torniquete? Depende da avaliação. Depende da avaliação. Às vezes não. Às vezes não está sangrando tanto. Às vezes o sangramento ele pode ser controlado através de um curativo compressivo somente. Não Poderia caso, ser não. uma bandagem, né? Um israelense ou até mesmo uma atadura. Mas se o ferimento, né, tiver ali com um sangramento abundante, não controlável, então talvez a solução seria, no primeiro momento, já colocar esse cara aqui, né, que é o torniquete. Esse aqui é o modelo CAT, é o torniquete de combate americano. Mas a gente já tem, por exemplo, torniquetes brasileiros, né? A gente já tem. E basicamente o torniquete, isso aqui não é improvisado, tá? Isso aqui é um torniquete realmente padrão, é uma cinta, né? Tá vendo? Então a partir daqui, ó, ele é uma cinta, então a partir daqui é instalado, né? Envolve ali o membro, né? No membro. A gente sempre até dá uma dica, né, para deixar ele desse jeito aqui, ó, com a linguinha dobrada, guardar desse jeitinho aqui, ó. Desse jeito. Tá vendo a fita do timer aqui, ó? Em vez de deixar ela colada, deixar assim, ó. Posição que facilita na hora da utilização desse ali. jeito aqui, ó. Por quê? Você pode fazer a tua auto-aplicação também, né? Então imagina que aconteceu um acidente, ele está pronto, eu consegui colocar no membro, Puxar. e a partir daqui, ó, eu já tenho Vai torcer. a manivela, né, para poder fazer, né, a torção, ou seja, eu vou controlar a hemorragia. A partir daqui, ó, se sobrou, eu poderia envolver para poder prender mais ainda, e aí facilita, ó, Puxou. para poder Entendi. travar no final. Ele pode anotar ali, ó, a hora E aí eu que foi preciso feito. anotar, na verdade, eu preciso anotar o horário, né? O horário que você fez o. Isso, porque a recomendação do protocolo é que ele fique de 2 horas a 2 horas e meia. Então eu preciso, né, anotar, ele já tem um local para isso, para emergência secundária, né? Ou seja, quando o bombeiro chegar ou quando o SAMU chegar, ele sabe exatamente o horário que eu coloquei. Esse horário não pode, não deveria, né, segundo o protocolo, ultrapassar 2 horas e meia até ele chegar numa sala de cirurgia Você fala com torniquete. com torniquete. Qual o risco de ultrapassar? Vamos lá. O protocolo diz 2 horas a 2 horas e meia, mas já houveram casos registrados de pessoas que ficaram com torniquete até 8 horas e não sofreram sequelas adjacentes. Porque isso se tornou, na verdade, um mito. Vou te explicar por quê. Quando o torniquete foi criado, não se sabe exatamente quando aconteceu, o dia que aconteceu. Sim. Mas cogita, né, a possibilidade de ter sido na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, Certo. era improvisado. Era com pano, com um pedaço, né, de uma madeira estrutura ali. de madeira, improvisado. Salvou muita gente. Só que pensa na Primeira Guerra Mundial. Os soldados ficavam lá
No meio do campo, né? No meio do Aguardando. campo, aguardando o resgate. Esse resgate, às vezes, demorava semanas, às vezes meses, para tirar uma pessoa de lá. Conclusão, ele estava vivo, porém, por falta de circulação sanguínea naquele determinado membro, ele acabava tendo a necessidade de amputação. Então, o torniquete... Gangrenava a parte de baixo, Isso aí. que não tinha circulação, né? Isso aí. Então, o torniquete ficou muito popularmente conhecido como, né, um causador de amputações. Só que para o atendimento pré-hospitalar recente, os estudos mais A atualizados... questão ali foi a circunstância. Isso aí, garantem isso. Assim, de 2 horas a 2 horas e meia é o que o protocolo Sim. recomenda. Mas não quer dizer que se passar para 2 horas e 40, você vai ter que Você vai arrancar. perder o membro. Não tem. Porque já foram registradas pessoas que ficaram mais de 8 horas e não Entendi. sofreram sequelas adjacentes. Mas com certeza é um timezinho, um tempo ali que tem uma zona de segurança, né? Segurança, Né? exatamente. Segurança. Você nunca viu, então dá uma olhadinha aí, bem legal. É bem bacana mesmo. E aqui é a parte que tem, né? Tipo um Isso lápisinho. aí é pra um fazer- molinete, né? Molinete se chama. Isso. Pra fazer aqui e tudo mais. Virou, encaixou aqui, Isso né? aí, travou na haste, Travou aqui. e a partir daí está instalado. Então pode ser utilizado nos esse braços daqui e nas pernas, né? Puxou, verificou, né? Ou o Perfeito. contrário, né? Esse é o contrário, né? Não, isso mesmo. É assim mesmo? É. Ah, tá. É que você falou, né? Aconselhar sempre colocar assim, guardado, né? Porque aí no autoatendimento fica mais fácil você puxar, né? Imagina só, você já está sangrando, está Já tá nervoso. ali, né? nervoso, e aí você ainda tem dificuldade de colocar o equipamento? É, porque ele Então, assim, ele puxou foi aqui. projetado para os dois cenários, para você utilizar em alguma vítima, Uhum. mas você também não pode deixar de deixar pronto para você Para autoatendimento, né? utilizar. Até porque, ó, por exemplo, o pessoal da área da saúde, eles ganham 30% de periculosidade. Então, assim, o que significa periculosidade? É um ganho a mais no salário? Não, tem gente que confunde isso, né? Insalubridade com periculosidade, não é, mano? É o que eu falo, olha o que eu falo pro pessoal. Insalubridade, pega uma conta e vai depositando todo aquele dinheiro que você ganha. Né? Que Uma hora. pode chegar ali então, uns 20%, né? Porque quando chegar lá na tua aposentadoria, o que você estava trabalhando, a probabilidade de te adoecer é muito grande. E aí você tem que ter uma reserva para cuidar da tua saúde, porque você talvez vai ter uma perda auditiva, você vai ter um câncer, você vai ter algum problema. Problema Porque- respiratório. Problema respiratório. O exercício da tua profissão, durante muito tempo exposto, mesmo utilizando EPI, a probabilidade de você ali, É muito maior, né? tendo uma exposição, mesmo que seja mínima, mas contando ali até a tua aposentadoria, você sofrer sequelas disso é muito grande. E é o que eu falo para periculosidade. Periculosidade, cara, faz churrasco, mano. Faz churrasco. Tá ganhando 30% de periculosidade, O pessoal cara. fala assim, pô, é bonzão, ganha até um pouquinho a mais, né? Só que as pessoas esquecem de uma coisa, você está ganhando 30% porque a empresa sabe que a qualquer momento Tem um risco. você pode perder a tua vida. Sim. A atividade que você exerce tem riscos de vida. Então tem que fazer churrasco, cara. Porque você está ganhando dinheiro para colocar a tua vida em risco. Olha que loucura isso. É, né? Então, assim, cada mês que passou com aquilo ali, falou, opa, valeu a pena isso aqui então, né? Exatamente. Você Garantiu passou o meu. mês e ganhou dinheiro, opa, passei desse mês. Mas Passei será que desse no mês. próximo? Ou você vai ter sequelas graves, não? Exatamente. Ou pode chegar até a morte, cara. As consequências. Exatamente. Vamos lá, tem mais coisa aí pra te ver, né? Então, a gente tem alguns simuladores, né? Então, a ideia aqui dos simuladores, né? Como esse aqui, por exemplo, né? É simular um ferimento um pouco mais amplo. Então, Deixa eu ver aqui. Esse aqui é outro também? Eu trouxe 2. Na verdade, eu tenho 3 aqui, mas esses Tá 2 pegando aqui, principalmente. pessoal? Legal? Ficou legal? Esses 2, por exemplo, né? Eles simulam, né? Um ferimento mais amplo, um corte, né? Então, uma avulsão, ou seja, um ferimento um pouco mais amplo, com profundidade. Aqui poderia ser, por exemplo, né, uma arma de fogo, né? Sim. Então, um ferimento bem profundo. Então, qual é o objetivo? O próprio programa Stop the Bleed, ele recomenda isso. Durante muito tempo, a gente acreditou que se eu pegasse ali... A gente foi instruído assim, né? Tá sangrando, o que a gente faz? Coloca pano em cima e pressiona. Impressiona, né? Né? É isso que muitos cursos aí, durante muito tempo, ensinou. Né? Tá sangrando? Coloca o pano em cima e pressiona. Até que a gente vê no cinema, né? Isso. É isso, né? Você vê Isso. você aprende no cinema que o pessoal tá segurando, pressiona aqui com força, tudo mais. Isso aí. Só que o próprio programa Stop the Bleed, ele percebeu uma coisa. Tá sangrando. Se você colocar pano em cima, aonde tá sangrando? Lá no fundo do ferimento.
Então, se você não gerar pressão, porque todas as técnicas que param o sangramento têm que exercer pressão. Curativo compressivo, exerce pressão. Compressão direta no local, exerce pressão. Se aplicar um torniquete, vai exercer pressão. Só assim você controla a hemorragia. Então, se eu não exercer pressão lá dentro, eu não vou controlar essa hemorragia. Eu vou ter uma falsa sensação de que eu estou controlando. Então, eu coloco o pano aqui em cima e aí ele encharca de sangue. Aí eu coloco outro em cima, e encharca de sangue. Mas eu não estou conseguindo controlar exatamente onde está sangrando. Então, o que eles recomendam? Se fazer um preenchimento de ferida, que a técnica chama packing, ou empacotamento, que seria você, que para muita gente pode ser estranho, mas seria você introduzir os teus dedos dentro do ferimento e levar esse pano... Preenchendo ali a área. Bom, vou falar pra você uma coisa. Tem que ter vocação mesmo, hein? Porque só de você falar aqui eu já tô... Isso aí. E assim, você tem que preencher essa ferida, porque se você não fizer preenchimento... Só de você fazer isso aí, eu fico imaginando você fazendo isso aí numa pessoa? Numa pessoa. Tem que preencher, cara. Porque você tá aí, né? Ó. A pessoa tá ali gritando ali de dor, urrando, né? A dor é muito particular, né? Tem gente que pode sentir muita dor, tem gente que talvez não sinta dor alguma. Mas a ideia é essa, é conseguir preencher o ferimento. Então, quando eu não conseguir mais preencher o ferimento, eu vou colocar pano em cima e aí sim eu pressiono. Então, você preenche, né, com o material adequado. O material pode ser uma matadura, né? Matadura. O ideal seria uma matadura. Sim. Caso você tenha, né, pano, mas existem também, por exemplo, ataduras hoje que já vêm com o material que vai intensificar a capa de coagulação primária, né? Então, mas seria o ideal. Para o pessoal leigo, né? Para o pessoal leigo é isso aqui que a gente tem. Então se você, por exemplo, tem aí um acidente em casa que deu aquela abertura bem grande. Exatamente. Dependendo do cenário, ele tem que preencher. Tem que preencher. Então, como aqui, por exemplo, a arma de fogo, né? Ou uma perfuração. Então, seria isso. Colocar o dedo mesmo lá dentro do ferimento. Ou seja, levar material o máximo possível. Essa é a técnica que a gente hoje, né, chama de packing ou empacotamento, ou seja, preenchimento de ferida. Quando eu não conseguir mais introduzir aqui, ó, introduzir mais material, aí sim eu coloco o pano em cima, pressiono. Faz a pressão, né? Isso aí. Não, isso aí é legal, isso aí é uma coisa que Isso aqui, né, brincadeiras à parte, para o Rio de Janeiro é muito bem importante saber, né? Muito bem. E o mais legal, porque a gente não vai conseguir mostrar aqui, mas a gente acopla a uma piceta, né, que é um recipiente, e quando a gente aperta, ele sangra de verdade. Então ele simula um sangramento. Esse simulador aqui, né? Isso. Ele simula um sangramento, ou seja, ele sangra. Então você coloca na prática. Aí você aperta que ele vai sangrar? Não, tem um recipiente, fica externo, e eu conecto aqui nele. Entendi. E aí quando a gente aperta o recipiente, sangra. Ah, entendi, né? Isso. Aqui, né? Tem um buraquinho aqui. Isso aí. Tá até ao contrário, né? Tá ao contrário, Porque dá pra tirar. Mas a ideia é essa, tá vendo? Entendi. Então a gente consegue simular fazer a simulação. Isso no curso você faz isso, né? Aprende, né? Isso aí. Bacana. Então é legal pra caramba. Então você, assim, tem uma noção real, né? Mais realista, máximo, né? Mais próximo da realidade possível para que você se sinta mais preparado, né? Bate uma adrenalina. Fazendo nesse simulador, bate uma adrenalina. Imagina numa situação real. Não, você fazendo aqui, assim, eu já fui imaginando como é que seria, já dá um certo nervoso, assim, né, de pensar. Sim. Né? E aí que você fala, você está preparado com a situação real, é diferente, né? Sim. Por exemplo, você falou do caso que foi o caso que nasceu, né? Eu posso chamar de... Esse programa, né? Esse programa, né? Que foi no caso de acidente, né? Acidente por arma de fogo. Arma de fogo, se muitas né? pessoas, por exemplo, tivessem conhecimento, tivessem um kit de controle de hemorragia lá no local, a probabilidade de você salvar aquelas pessoas é muito grande. Né? Porque assim, tem até uma frase, o mais trágico do que a morte é a morte que poderia ter sido evitada. Pô, legal. Eles utilizam essa frase, é a frase do Stop the Bleed, essa. Então, assim, mais trágico do que a morte é uma morte que poderia ter sido evitada. E assim, com menos frequência, graças a Deus, mas o Brasil também teve um caso, né, uns anos atrás, foi lá em Bangu, né, um rapaz entrou e começou a alvejar também aquelas crianças. Raramente acontece aqui, lá é mais frequente, né? Mais frequente, né? Mas assim, puxando para cá, pode acontecer a qualquer momento. Isso que eu quero dizer, né? Assim, graças a Deus, raramente acontece no Brasil, né? Sim. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Né? Igual você falou, outra frase que você falou, né? É melhor, né? Saber e não precisar do que precisar e não saber. Exatamente. E assim, imagina, para quem tem filho, né? Tá numa escola, imagina só,
Acontece um cenário como esse e as pessoas que estão lá não são preparadas para cenários como aquele. Imagina, um professor que não é instruído, não tem treinamento de primeiros socorros, pessoas que trabalham naquele local. E você falou uma coisa que é bem bacana, acho que, não sei, né, você pode me corrigir, mas deveria ser obrigatório um professor ter, né, primeiros socorros no currículo dele. Na verdade, hoje já Hoje já existe uma existe. legislação, que é até conhecida como Lei Lucas. Ah, é verdade, entrou ali Lei Lucas Lucas, agora, né? isso. Você falou, é verdade. Você Né? obriga, nesses estabelecimentos, né, os professores e funcionários terem treinamento de primeiros socorros. Mas, entretanto, porém, tendo em vista que, será que lá na escola do teu filho essas pessoas estão treinadas? Porque uma coisa é a lei existir, outra coisa é o cumprimento dela. Olha que interessante. É porque a fiscalização também é fraca, né? Isso aí. Na Você verdade, fala- a fiscalização deve partir dos pais. Mas olha aqui só, né? Você partir dos pais. teve que acontecer algo, Sim. né? Que foi o caso do Lucas, para que gerasse uma lei para tal. Sim. Né? Foi com cachorro quente de forno, né? Isso, Com a salsicha, né? eu acabei de falar essa frase. Mais trágico do que a morte é uma morte que poderia ter sido evitada. Sabe como é que poderia ter sido evitada a morte do Lucas? Se alguém, naquele momento onde ele estava comendo um cachorro quente e se Soubesse engajou, fazer a manobra. ele teve um engajamento, ou seja, o VAS, soubesse colocar. Olha que ridículo. Colocar a mão nessa região, né, do tórax e comprimir rápido e com força. Só isso. Puxando para dentro, jogando para cima. Como Olha, se fosse um J. um J. Fazendo essa técnica, a manobra de Heimlich. Se alguém, naquele momento, soubesse apenas isso, Bem básico, assim. ele né? poderia ter sobrevivido. Olha que Quando a gente loucura. fala da questão da Muitas das formação, da vezes, prevenção, o né? básico Isso aí. ele vai ser suficiente. Muitas vezes, claro que não, nem sempre. Mas muitas das vezes o básico ele vai ser suficiente. Se o básico for bem feito, ele consegue ter um bom resultado, né, Paulo? Exatamente. E se o básico não for bem feito, quando o avançado chegar, ele pode não mais conseguir fazer diferença. Exatamente. Aí vamos lá, você trouxe mais um É simulador aí, né? Isso, Esse a aí gente é tem um simulador, isso é bem legal. Né, se o Emanuel quiser colocar aí, dá Ah, pra não, bota no. dá pra posicionar no Bota braço. no outro aí pra eu te ver. Tá assim pra você, não? Que aí fica bacana. Aí. Só conectar aí, coloca aí. Melhor nesse aqui? Vamos ver Aqui aqui. mesmo. Fecha aí. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um simulador aqui de um. Abre aqui, ó. Abre aqui, ó. Ao contrário. Chama aqui. Vou tirar aqui. O pessoal enrolado aqui hoje. E aqui vai falando aí, ô Lucas. Pra que serve isso aqui? Como é que é a simulação? Então, isso é um simulador, Mostra né, assim pra câmera ali, ó, pra te ver aqui. de um determinado ferimento para tentar deixar o treinamento um pouco mais realista, né? Então, por exemplo, se a gente colocar ele com uma roupa, né, que tampe bem, a gente só faz um corte em cima ali do Você ferimento. vem com coisa aqui, né? Isso aí, a gente faz um corte em cima do ferimento, a gente consegue acoplar ele também à piceta, né, que é o recipiente fazer com Aqui tem o. isso, com que vai sangue, simulando o sangue, segurando né? o sangramento. Então, a pessoa tem condições de pegar lá, colocar um pano em cima e ter pelo menos uma noção, né, mais realista de um cenário real, né? Legal. Um atendimento real. Muito legal bacana. pra caramba. Também trouxe aqui pra gente, né, fazer uma demonstração que vai ser bem didático, né? E é legal esse tema. Eu cheguei a comentar, né, do atendimento que a gente fez lá do empalamento, né? Mas para ficar um pouco mais dinâmica aqui, a gente entender a diferença do empalamento para o encravamento. Existe uma diferença, né? O empalamento, esse termo, ele surgiu, né, através de uma técnica de tortura que era utilizada no passado, né? Nos escravos, que consistia em pegar o escravo e introduzir uma estaca no ânus dele. Essa técnica se chamava empalamento. Então, o atendimento pré-hospitalar trouxe esse termo para colocar, né, em atividades, né, em locais, para a gente conseguir diferenciar o que seria encravamento do empalamento. Então, todos os objetos que estão em um orifício humano, a gente vai considerar como empalado. Então, por exemplo, a criança colocou uma caneta no nariz, ela ficou, está empalado. Então, boca, nariz, ouvido, vagina, ânus, esses locais a gente considera como empalamento, beleza? Agora, se qualquer tipo de material fixar na pele humana, qualquer lugar do corpo que não tem orifício, é encravamento. Ah, tá. Então, essa é a separação, tá? Ambos a gente vai fazer o mesmo procedimento, beleza? E aí eu trouxe aqui, ó, só colocar para cá, para
facilitar um pouquinho. Pode ficar à vontade aí. Tá conseguindo pegar bem? Pra câmera de cá. Aqui, ó. Eu trouxe aqui. É bem simples a didática, mas seria basicamente isso aqui, ó. Um objeto ou ele empalou ou ele encravou, tá? Essa é a visão que geralmente as pessoas não têm, tá? E a gente aconselha, inclusive nos protocolos de atendimento também aconselha, não remova o objeto. Porque a gente comentou aqui, o que para o sangramento? Pressão. E esse objeto ele já está exercendo pressão quando ele está fixado, seja empalamento ou encravamento. A gente comenta, não movimente o objeto. Dá uma olhada aqui, ó, que você vai perceber, ó, que ele está... Eu vou movimentar bem pouquinho aqui, ó. Mas olha lá dentro, quanto ele está movimentando. Externamente é a visão que você tem, internamente você não tem. Não tá vendo, é. Então parece que você está movimentando bem pouquinho aqui fora, mas lá dentro, olha quanto você está movimentando. Então por isso que é importante a gente fazer o quê? A contenção desse objeto, para que não gere lesões adjacentes ali dentro. Fazer para ele ficar Estabilizar a palavra, né? Isso aí. Estabilizado. A gente tem que conter ele. E por que a gente não pode remover? Porque se a gente faz a remoção, logo terá sangramento. Olha que legal esse teste. Gostei. Legal, né? Mostra Então é uma questão exatamente didática. Muito Né, que a bacana. gente utiliza nos treinamentos para facilitar o entendimento, né, desse assunto. E aí você tá ali, né? Você falou, né? Você tem um caso que tem aí um empalamento ou um Encravamento. encravamento, Não se remove o não objeto. não se remove. Não se Você remove. estabiliza ele, Estabiliza e leva para o hospital. Leva pro Só vai hospital sair ou numa no- sala de cirurgia. ou no caso, se leva para o hospital, se puder, né? Ou então chama também uma Isso emergência, aí. né? Dependendo do caso. Mas até a emergência chegar, o objeto está estabilizado. Estabilizado e não mexe nele. Isso aí, porque o pouco que ele, né, mexa Pode causar, pode aumentar gerar lesões ali. né? adjacentes. E às ali. vezes é nem uma hemorragia externa, né? Você vê uma hemorragia interna, de Se repente. torna. né? Isso aí, Você pode ter exatamente. também, né? Isso aí. Então pode piorar a situação. Então é bem legal, né? Cara, bem legal. Acho que o assunto nosso aí, hoje, assim, a gente tentou abordar um pouco mais o bombeiro civil e entrou nessa parte de primeiros socorros, mas assim, é assunto, Não, é assunto muito que a gente- assunto, hein? Se a gente for falar, Vou parar falar aqui, aqui, a gente vai Paulo. ficar Então, assim, horas. eu acho que vale o convite para um próximo episódio, né, Manuel? Com certeza. Em breve aí, você vai estar voltando aí, isso é certo. Né, vamos cuidar, porque essa parte é uma parte que a gente explorou aqui rapidamente, mas eu quero, acho que falar um pouco mais disso, trazer um pouco mais de informação, novidade. Eu acho que esse programa que você trouxe aqui, internacional, ele tem umas novidades muito bacanas que é importante para conscientizar, principalmente aquela pessoa ali, né? Eu acho que é interessante, eu sempre falei isso, cara. Tinha que ter um programa desse dentro das escolas. Então, acho que conscientizar o público em geral é bem importante. E muitas das vezes, rapidamente, Guilherme, seja na parte relacionada ao bombeiro civil, à prevenção dos incêndios, seja na parte do primeiros socorros e a prevenção dos acidentes, a gente fundamentalmente tem que trabalhar com a prevenção, fundamentalmente trabalhar com o cuidado, com as atenções, fazer as coisas com calma, observar o que está fazendo, como está fazendo, onde está fazendo. Na parte do incêndio, né, Paulo? Lá o bombeiro civil, como o Paulo falou, ele faz as inspeções, as verificações. Isso serve para nossa casa, as instalações elétricas, seja no seu botijão de gás GLP, que tem que estar bem acondicionado, preferencialmente do lado externo da sua casa, com válvula, né, na validade certificada pelo Inmetro, assim como a mangueira, bem instalado, pérfuro cortantes e químicos longe das crianças, os adultos, quando forem utilizar, observarem os riscos. E já tá me surgindo a ideia de um programa sobre a prevenção de acidentes domésticos, Bacana. Muito bom. tá? Muito bom. Então, pessoal, parte tudo da prevenção. Aqui o Paulo trouxe pra gente, pô, bacana pra caramba. O que fazer, né, Paulo? Caso aconteça, mas a prioridade é prevenir o acontecimento Exatamente, inadequado e né? indesejado. A ideia do podcast é isso, né? Trazer especialistas para estar Isso falando aí. aqui. Eu acho que assim, no primeiro contato, você é um especialista da parte de prevenção e da parte de primeiros socorros, é explanar um pouco mais de forma geral. E acho que é legal eles trazerem e vocês pedindo pra gente também. Assim falou isso, né? Que você tá aí, joga no A comentário, sugestão, a joga sugestão, opinião. que a gente traz de novo o Paulo aqui. Mas para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje, eu tenho umas perguntas de algumas pessoas do Instagram que a gente colocou. Eu acho que é legal, né? Eu vou fazer para você algumas perguntas aqui, que algumas a gente já até respondeu, mas acho que isso aqui é bem interessante. Bombeiro civil usa distintivo? Né? Porque fala, não, o bombeiro tem aquela distintivo, eu sou bombeiro, né?
E o Bombeiro assim, Civil? Se você quiser usar o distintivo, é com você mesmo. Pode botar o emblemazinho ali e usar, né? Assim, depende muito do que ele quer dizer, mas de repente ele está falando brevet. É, Né? provavelmente é Então, o brevet. alguns cursos, né? Então a gente, no fardamento, né? Tem bombeiro que acaba utilizando. Para quê? Para mostrar, né, que ele é qualificado. Por exemplo, até o programa Stop the Bleed, existem já uns brevezinhos que você pode colocar na farda, né? Legal. E é legal para pessoas, né, baterem o olho, opa, pô, isso é diferente, hein? O que é isso aí? Ó, tem uma, né, a qualificação no Stop the Bleed, ou sou socorrista. Então, às vezes, uma cruz da vida ali na farda já identifica que aquele profissional tem uma qualificação diferenciada dos demais. Então, talvez seja isso que ele queira Entendi. dizer. Então, e a carga horária de trabalho? Ela tem uma definição? Como é que funciona? Então, a carga horária é 12/36, né? Então, acho que esse é um ponto muito positivo, né? Para quem quer ter um pouco mais de tempo com a família, né? Trabalha aí, né, de segunda a sábado. De vez em quando eu contrato uns profissionais. Então acho que assim, é uma escala boa de trabalho, você tem tempo de qualidade, né? Consegue trabalhar, consegue ter tempo, né, com a tua família, com o seu filho, ou até mesmo para estudar, ou para quem quiser também pode trabalhar em 2 empregos, né? Então, acho que é Fazer ali, né? um ponto muito legal. Ponto legal, né? É. Tem um aqui que acho que tem um pessoal do ensino médio, né? Falou assim: tenho 18 anos e quero fazer o curso de bombeiro, mas eu não sei nadar. Desisto? A gente até falou sobre isso um pouquinho, né? Acho que... Verdade. Então, assim, a atribuição do bombeiro não está ligada, do bombeiro civil, não está ligada diretamente com o resgate aquático, né? Então, geralmente ali tem um guarda-vida, né? As empresas que têm, né, piscina, Que é por o exemplo. guardião, né? O guardião, na verdade, o guardião de piscina, né? Então, ele está ali para isso, mas é um profissional, inclusive o próprio CBMERG também regulamenta isso, né? Então, é um profissional que ele foi treinado para essa atividade específica, né? Então, pode ser que o bombeiro civil queira se qualificar. Ele é um bombeiro civil, pode fazer esse treinamento? Pode. Ele vai continuar sendo um bombeiro civil, mas especialista nessa determinada área. Se você não sabe nadar, Não fica faz a tranquilo, é só você não, né, estudar essa Não área. estudar para ser Exatamente, guardião, né? não tem problema nenhum. E aqui tem uma pergunta que a gente já respondeu, que é a pergunta do como é que eu faço para verificar uma empresa, a gente falou sobre isso, né? Um curso confiável. Você pode entrar no site lá do bombeiro e verificar as empresas homologadas. Exatamente. E aqui tem outra que é outro jovem também aqui, né? Eu tenho 16 anos, admiro demais essa profissão, é um sonho. Só que eu não sei por onde começar. Só posso fazer o curso a partir de 18 anos? Acho que é legal, Só né? pode fazer o curso a partir de 18 anos. Então, sim, não desiste desse sonho. Estuda, você consegue estudar. Existem cursos livres que você pode fazer. Por exemplo, Stop the Bleed, ele poderia fazer. Olha que legal, Alguns né? NRs, por exemplo, ele poderia fazer. Na hora da contratação do serviço, né, a mãe, né, o responsável, o pai, vai assinar, né? A responsabilidade é dos pais, mas ele que é o aluno. A certificação é dele. A certificação é dele. Internacional também. Internacional. Então ele poderia fazer. Mas especificamente o curso de bombeiro, a legislação hoje só permite a partir dos 18. Bacana. E aí a última pergunta aqui que a gente selecionou é, em 2024, né? Que a gente está em 2024, ainda vale a pena fazer o curso de bombeiro civil? Vale a pena, sem dúvida. Se você se identificou com essa área, para mim, sim, foi um divisor de águas. Muita coisa na minha vida aconteceu porque eu investi nessa área, né? Muitas portas foram abrindo. E às vezes isso ali é só o caminho, é só o início, né, da trajetória. Trajetória, isso aí. Né? Eu fiz a segurança do trabalho, eu fiz o curso de bombeiro, eu fiz algumas especializações que me abriram muitas portas. E que se eu não tivesse estudado, essas portas não teriam sido abertas. Então, assim, vale muito a pena. Como você fala, né? Nunca é demais o conhecimento. Isso é verdade. Nunca é demais. E às vezes, muitas coisas que você estuda hoje vão ter ligação amanhã. Por exemplo, eu fiz um curso de motosserra. Pô, mas você é doido? O que você vai utilizar a motosserra? Hoje eu dou aula de motosserra. E eu fiz há alguns anos atrás. Me especializei. Só que surgiu uma oportunidade para me qualificar ainda mais e surgiu a oportunidade para a gente começar a ministrar esse treinamento. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Então, imagina só, se lá atrás eu... Não, acho que... Não tem nada a ver, Não né? tem nada a ver, não. Não quero isso para minha vida, não. Então, assim, conhecimento nunca é demais. Então, vale a pena? Vale a pena. Mesmo que você não trabalhe, tá? Você não precisa, né, pensar só no trabalho. Mas se amanhã teu pai e tua mãe,
seu filho passar mal, tiver uma situação emergencial, você salvar a vida deles, já foi pago. Já valeu a pena. É um ponto de Já vista foi muito pago. bacana, né? Já foi pago. Já foi pago. Valeu a pena. Valeu a pena. Salvou uma vida. Não tem dinheiro que pague. Ainda De mais verdade. um familiar, né? No Ainda caso. mais, se eu tô dando um exemplo só de um familiar, né? Mas assim, qualquer pessoa que, se você tiver a oportunidade de diretamente estar atuando, né? E ter a responsabilidade da vida daquela pessoa na tua mão e você cumprir, eu não consigo te mensurar. Não dá para Não, é muito explicar bacana. a sensação É que muito cara. legal. Não dá para É explicar. muito legal. Não. Então é isso. Bacana. Então, só para a gente finalizar agora, para dizer assim, eu queria deixar um espaço aberto para você, né, Paulo? Você hoje é diretor e instrutor da empresa, que você é sócio, fundador, não sei. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais da sua empresa, falasse para o público que assistiu até aqui o podcast, se interessou em fazer o curso do Stop the Bleed, ou os outros cursos que você também atua, né? O Emanuel também aqui é o nosso parceiro, e está até aqui na tela. Ele faz essa parte de consultoria em segurança do trabalho, que é a Focus SMS. Mas eu quero deixar um espaço para você falar da sua empresa, para a gente, que o pessoal que está até aqui agora acompanhando, se interessou um pouco mais sobre os assuntos que a gente trouxe aqui. Legal. Acompanha lá a nossa rede social, né? A gente é muito ativo no Instagram. Então é cursos_prevenção, né? Sem nenhum tipo de acentuação. Isso é bem facinho de encontrar, é um logo verde. Né? Então acompanha um pouquinho o nosso trabalho, você vai ver, né, o nosso dia a dia. A gente tem treinamentos muito técnicos, a gente tem muito equipamento, a gente investiu bastante, né, para trazer um treinamento de qualidade. Esse sempre foi o nosso objetivo. Né? Treinamentos que trazem um pouco do realismo, né, para você se sentir mais preparado quando você entrar num ambiente laboral, se está familiarizado realmente com as normas de segurança, sempre atualizando os nossos conteúdos. A gente também tem a modalidade EAD, então não tem fronteira, você pode ser de qualquer parte do país. O nosso treinamento EAD a gente investiu bastante, então assim, hoje é considerado uma das melhores plataformas, né, de treinamento. Bacana. Na modalidade EAD. Inclusive a gente segue rigorosamente a lei NR1, que regulamenta essa parte do EAD hoje, né, normativo. E assim, a gente tem diversos objetos de ensino, animação 3D, locução profissional, andragogia. Assim, os treinamentos eles são interativos. Então, você saiu da tela, ele vai parar. Você tem que estar o tempo todo clicando, respondendo, interagindo. Então, assim, é bem legal, não, é diferenciado, de verdade. Quem teve a oportunidade de fazer um treinamento no EAD não perde nada para o presencial. Até porque tem muitos temas que você pode fazer 100% EAD. Sim. Né? Agora, lógico, tem alguns temas que é importante fazer presencial ou pelo menos híbrido, né? Faz uma parte no EAD, depois faz uma parte, né, no presencial para complementar, como por exemplo, o trabalho em altura, né? Então, assim, poderia fazer tranquilamente o EAD, mas vai até a escola para a gente fazer, né, a simulação prática na nossa torre, exercícios, né? Os né? exercícios. E só para deixar aqui agora o convite, né, Paulo? A gente falou sobre isso. Você é um cara que gosta muito de CIPAT, né? Então, Com fala pro certeza, pessoal com aí, ó, certeza. você que está assistindo a gente. Pô, a gente está com a agenda aberta, tá? A gente é muito aberto, realmente é esse apoio, né, entre empresas. Então, assim, se precisar, a gente vai até a empresa, E é legal trabalha na falar CIPAT. para você que está assistindo a gente aqui e é espectador do Pod Especialista. Eu conversei com o Paulo antes aqui, que você que quer fazer o CIPAT da sua empresa, você que é nosso espectador, você que é nosso inscrito, você vai ganhar esse CIPAT, essa palestra de graça. Né? É Então isso aí, é o isso seu aí. presente aqui para os nossos espectadores hoje. Exatamente. Né? Fala, Manuel. Manuel também gosta. Manuel gosta muito da palestrinha, né? É bom, bom. Então, assim, o Paulo tá trazendo a gente aqui. Você hoje que é nosso, que acompanha nosso canal, que está curtindo nossos vídeos, está acompanhando a gente, chama a gente, já bota no comentário, fala assim, eu quero uma CIPAT do Paulo. É isso aí, a gente está realmente aberto, a agenda Você que é do aberta. Rio de Janeiro também, né? Tem que falar Rio de isso Janeiro, também. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Assim, se a gente, né, lógico que isso tudo tem um custo, né? Mas se a empresa também quiser custear e levar a gente fora do estado, não tem problema algum. Exatamente, né? Isso é Mas legal. no Rio de Janeiro a gente consegue atender de maneira mais personalizada mesmo, né? Sim. Assim, sem custo algum, é realmente um espaço aberto, a gente gosta de fazer, né? E assim, se é técnico, se é engenheiro, precisa, né, fazer um trabalho diferenciado, só conversar com a gente, né, que a gente consegue fazer uma parceria. Então, Legal. eu sempre gosto de trazer um Foi bom. presente pro pessoal no final do podcast episódio. Então, um presente aqui do show de Paulo bola, é o isso aí. CIPAT. Precisou de CIPAT? Bota no comentário que a gente vai mandar para Chama você. lá, chama lá. A gente vai mandar para você lá
contato do nosso amigo aqui para fazer essa palestra. Posso dar mais um presente? Opa, mais um? Ó, esse é bom, hein? Vamos lá. Qualquer curso na modalidade EAD, 20% de desconto. Opa, Aí. 20% de desconto? 20%. É só entrar em contato com o nosso saque, falar que viu no podcast, né? Pode especialista. Pode especialista, Pode só chamar no Instagram também? pode chamar no Instagram, tá? Ó, sou espectador, vi o podcast, quero meu desconto. 20%. 20%. Tá registrado. Show de bola. Ó, Ok. Isso aí é um presentão, hein? São mais de 100 treinamentos na modalidade EAD. Então, ó, não tem fronteira. O cara pode estar em qualquer lugar do Brasil. Quer se qualificar? E os cursos não são caros, não. É acessível. E a gente falou, né? É acessível. Mais uma vez, vou voltar a lembrar você. Você, no começo do podcast, ouviu aqui qual foi a dica que ele deu. Seja Para tão conseguir o bom, primeiro. Fala seja aí. tão bom que nenhum recrutador vai ignorar teu currículo. E o conhecimento nunca é demais, né? Vamos Isso lá, aí. são Tá aí a oportunidade. oportunidade. Então, assim, para finalizar, agradecimento mais uma vez para o Emanuel, do meu lado aqui como comentarista. É o cara que está nesse projeto junto comigo, acreditando, né? Opa, Então, assim, tem dado certo e cada vez já deu certo. mais certo. E para você, Paulo, cara, obrigado aí mais uma vez. Acho que foi um dia meio inusitado, né? A gente veio Verdade, né, verdade. numa busca corrida aqui. Você estava com uma programação de trazer, a gente vai trazer ainda, tá? A gente falou duas programações contigo. Um é Primeiros Socorros e a outra é do Animais peçonhentos. Animais isso aí. Peçonhentos. Em Né? A gente vai breve, trazer em aqui em breve Vai uma ter bela surpresa tem aí uma pra surpresa, gente. tem uma surpresa. As meninas pessoal vai da gostar? produção ficam doidas. Os meninos produção. vão largar os equipamentos ali atrás e vão sair correndo. Vamos sair cara. correndo. Então, assim, a gente vai ter agenda para você voltar aqui com Animais Peçonhentos, depois Perfeito. com essa parte de primeiros socorros mais específica. E falando para você agora, mais uma vez, não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal e bota o sininho aí, que toda segunda-feira, às 19 horas, tem episódio novo. Aproveita também, vai no nosso Instagram, @podespecialista. Curte, segue a gente lá está sempre interagindo, botando os cortes dos episódios, trazendo também algumas histórias bacanas aí com perguntas, enquetes. Então vai lá, aproveita também e dá aquela seguida na gente. Manuel, quer aproveitar esse espaço para divulgar seu Instagram de novo? Sempre bom falar? O Emanuel Rodrigues, o 979, né? A gente sempre divulgando bastantes informações aí, com esse foco na prevenção e outros assuntos, né, pertinentes. Então é sempre importante aí vocês seguirem, contribuírem, perguntarem, curtirem, compartilharem, é sempre bom. Crescimento de todos nós. Então vamos em frente. E último agradecimento, bota aqui na tela a produção, é a RJPI. RJPI é a nossa patrocinadora oficial, que tem aqui, sem ela, nada disso teria acontecido. Então, a JPI é a distribuidora de suprimentos profissionais, EPI, materiais de segurança. Então, você que está curtindo a gente aqui, vá lá no nosso site e acompanhe todas as nossas promoções, que nós temos bastante coisa legal lá. Pessoal, voltando para você. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado nosso episódio até aqui. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Um abraço. Abraço.